Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos mais uma vez disponibilizando a todo o Brasil, a todo mundo, na verdade, este programa de formação de atletas, Futuro Craque Podcast. Sou Giovanni Tomé, comunicador, um pouco jogador também, acompanhado, como sempre, aí do meu fiel escudeiro Marcelo Mendes. Esse sim joga muita bola. E hoje com um convidado mais do que especial, Ademir Maria, um goleiraço, uma lenda viva do nosso futebol brasileiro, que temos a honra de receber aqui hoje, né, Marcelo? Uma honra saber que tem um canoense, né, tão próximo, assim, pelo menos um morador de Canoas, que tem uma história tão rica para dividir com a gente de experiências de formação, de empresariar jogador, de ter levantado caneco, formando, treinando, jogando, né? E antes da gente passar a palavra para o nosso querido Ademir Maria, a gente vai agradecer os nossos patrocinadores, que é a Andorra Café, a Fold Pizzaria, a UF Uniformes, a Top Score Sports Marketing. Sport Marketing e a Futuro Craque, a escola do Grêmio. E a gente vai começar a entrar naquele lance de blogueirinho, que a gente ainda não está acostumado, é recém-quarto programa, né? Então te inscreve no canal, curte, compartilha, manda pro teu amigo, diz, olha lá, o programa com Ademir Maria, tu não pode perder, se tu quer virar goleiro, se tu tá pensando no caminho para ser jogador de futebol, dá essa mão pro teu amigo e dá a mão aqui pros amigos do Futuro Craque Podcast. É isso aí, agora sim vamos passar a palavra então para o nosso ilustre convidado, senhor Ademir Maria, natural de Canoas, atuou por Grêmio, pelo Internacional de Porto Alegre, atuou pelo Cruzeiro, uma história grandíssima também no Santos, Vitória da Bahia, Paraná e por aí vai. Contei todas as equipes aí, ou faltou alguém, Ademir? Boa noite a todos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Giovanni, Marcelo, toda a equipe de vocês aqui, participar desse programa Futuro Craque, né? Podcast, e falar sobre futebol. Isso é importante, falar sobre a minha vida no futebol, aquilo que eu passei, os clubes que eu passei, né? Isso. Faltou algumas coisas. Faltou, é. O tempo é teu. Começou no Novo Hamburgo, né? Não, comecei no Internacional. No Internacional? Eu comecei a engraçada carreira, como é que é do futebol. Por isso que tem muitas coisas que a gente pode contar em relação àqueles garotos que estão começando, em relação àquilo de acompanhar os pais, acompanhar os empresários, tem um acompanhamento de perto em relação ao futuro deles. Nossa. Eu, por exemplo, quando eu comecei na minha carreira, eu estudava no São José, aqui em Canoas, né? Hoje é o La Salle, e jogava na seleção do colégio. E jogava para pagar o colégio, porque eu tinha uma bolsa de estudo e não poderia rodar, e eu fui convocado para jogar na seleção, e os pais, eu tinha o clube dos pais e mestres, se reuniram e pagavam a outra metade. Tipo uma bolsa então atleta. Jogava uma bolsa atleta, que hoje é bolsa atleta. Na época, porque a gente participava. E ali eu comecei a carreira de jogar no gol, e o pessoal foi olhando, e eu tive a oportunidade de jogar no Lançul. Fui para o Lançul fazer um teste lá com o seu Adão, falecido Adão, que promoveu muitos garotos, Dunga, e aí vai por aqui em Canoas, muito assim, nomeando o Dunga. E lá eu fiquei, lá eu tive a oportunidade de conhecer o chamado Jaime Schmidt, que é falecido. Hoje o filho dele, o Nilson, sempre está com a gente também, conversando sobre isso, e lançou um livro. E o seu Jaime começou lá nas equipes, hoje nós dizemos, hoje é juvenil, né? Juniores e juvenil. Na época era sub-19, sub-20, o seu Jaime treinava porque lançou naquela época, o pessoal trabalhava e jogava. E eu estava no sub-15, sub-14, 13 para 14 anos. Lá eu conheci ele me levava para treinar no time de cima com eles, lá no sub-19, sub-20, e eu fui indo. Aí eu saí de lá, não tive a oportunidade de continuar no Sul, e fui fazer teste no Grêmio Internacional, não passei. Eu fui o primeiro internacional, que na época era o Ernesto Guedes, e pela minha estatura, pela minha formação física, eu deixava muito a desejar em relação a isso, porque tinha goleiros que... Mas pode, o Remy, grandão, que jogou. Né? Tinha já o Bertolucci, que estava lá em cima também, grandão. O Birajara também era grandão. Que altura tu tinha?
Jogando, tu chegou... Jogando, eu cheguei a 84, 1,84 m. Na época era um goleiro alto. Hoje é considerado baixinho. É porque o Internacional me deu essa condição na época de crescer, porque a parte física era diferenciada do que é hoje, não tinha o que tem hoje. Claro. Mas a gente fazia o possível para poder, tinha médico, então tu conseguia realmente progredir um pouco mais. E aí eu não passei, fui no Grêmio. Aí no Grêmio eu encontrei o Luiz Carlos, o Pateta, e o irmão dele, que era zagueiro, e o goleiro, também altão, grandalhão, né? E eu fui fazer teste, não passei. Então, eu pensei, fazer o quê, né? Continuar. Aí eu tive um convite do Frigosul, que é daqui, de Canoas, Frigosul, dali da Rio Branco. Sim, claro. Eu me lembro que o treinador montou uma equipe e me chamou, né? E montou a equipe que na época era Infanto Juvenil. Eu era o primeiro ano de Infanto Juvenil. Eu tinha depois mais um ano e nós formamos um time para disputar contra a dupla Grenal. Incrível que pareça, nós chegamos em segundo lugar e o Internacional chegou em terceiro e o Grêmio foi campeão. Para quem pensa que o Frigosul então não forma e não dá oportunidades para os atletas, aí a gente tem um exemplo então de alguém que também saiu de um campeonato do Frigosul, então. Exatamente, nós fizemos, a maioria dos jogadores eram daqui da Redondeza, porque nós canoenses, nós promovemos muitos jogadores profissionais na época. Sim. Saiu muitos daqui, nós temos aí Cláudio Almiro que saiu daqui, nós temos o Henrique que saiu daqui, né? Chegando nesse que tu falou, o Henrique era um goleiro que morava ali, jogava no Grêmio, goleiro do Grêmio, o grandalhão. Nós temos o Rafael que jogou no Internacional também, foi goleiro. Nós temos depois, posteriormente, nós temos um Falcão, nós temos um Batista que chegou à seleção brasileira, nós temos um Manel que jogou aqui também, que foi para Portugal, lá saiu. Nós temos Cedeni, nós temos Dejair, que vocês poderiam conhecer, Dejair. Né? Nós temos outro nome, nós temos o Tadeu Vieira, que jogou ali, o Tadeu, que era ali da Niterói. Né? E essa formação aí passou por mim, eu já era bem mais novo, chegou a mim, né? E também que saímos ali do Frigosul, mas saiu mais 2, 3 que foram jogar no interior. Então, tinha a capacidade, a Canoas sempre teve a capacidade de promover grandes jogadores, porque nós tínhamos campos aqui para jogar, nós tínhamos campos para treinar. Então, aí, causamente, quando nós fomos vice-campeões de Infanto Juvenil na época, o Sr. Gêmeo assume o Internacional. E quando ele assume o Internacional, ele pergunta quem foi o melhor goleiro do campeonato. O Sr. Gêmeo perguntou, foi a Dona Maria. Olha aí. E aí ele me contratou. Aí eu fui lá pro Grêmio, me contratou, já fui contratado pro Grêmio, e aí ele formou um grande time. Resumindo, nós somos campeão Infanto Juvenil, campeão juvenil com ele. Ele formou ali nada menos do que o time dele tinha. Eu, na época, para ser convocado para a seleção, Batista, que foi convocado para a seleção, o Birinha, nós tínhamos o Luiz Fernando, vocês lembram do Luiz Fernando centroavante? Luiz Fernando jogou no Internacional, jogou no São Paulo, jogou na Europa e jogou também nos Estados Unidos. Ele é de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo? É. Que ano isso? Isso tudo em 73. Eu sou 75. Não era nem projeto. Não era nem projeto. Eu é 85. Sou 85. Tu não era nem projeto. Mas ainda bem que nós temos o Ademir Maria para contar essa história aí, né? Afinal, a gente não viu sem a história, né? É que essa história é totalmente diferente de hoje, né? Hoje, o futebol, lógico, até eu acho válido em relação ao que o futebol cresceu, produziu, né, em termos financeiros para os jogadores. Isso virou é muito business, bom. né? Virou business, né? Mas na época não era isso, né? Não. Na época, quando era a gente marginalizado. na época o Internacional foi campeão brasileiro de 75 e 76. 74 e 75, né? 5, 7, 9. Não, os dois, nessa época eu estava lá. Então era nada menos... 75, 76, 79. Exato. Nada menos que esse título de 75 tinha Figueroa. Deve lembrar, Figueroa Manga no gol. Tinha Marinho Pérez. Tinha Cláudio. Aquele que ganhou sem querer invicto, né? Não, esse em 79. 79. 79 já não estava mais. CBD ainda, né? Já não estava mais lá. E aí tu tinha Capegênio no meio de campo, tu tinha Falcão, tu tinha um Escurinho na frente, tu tinha um Valdomiro na ponta, tu tinha um Lula. Até hoje é o maior momento da história do então tu tinha um meio de campo com Jair, tu tinha um meio de campo Caçapava, Jair, Capegênio, Batista, aí subiu pro profissional, subiu todos nós. Subiu o Sr. Jânio promoveu 6, 7 jogadores profissionais. Bom, ali começou a minha carreira, né?
E aí eu tive uma lesão no pulso, uma lesão grave no pulso, aí eu fiquei 1 ano e pouco, subi pro profissional, me levaram pro profissional, né, para me recuperar, me recuperei, fiquei no profissional como 4º goleiro, fui campeão brasileiro. 7, eu já estava recuperando. 7-5. Fui campeão brasileiro. E eu tenho até hoje eu tenho o placar, onde estão todos nós, que era o goleiro, o Manga, o Schneider, o Ilho e eu. E será que nossa produção tem alguma foto dessa história aí? Vamos ver se a produção tem alguma foto dessa história aí. Tem uma foto dessa história. Isso não deve ser tem, difícil. Porque é o placar, saiu no placar. Ah, é? Eu tenho o placar lá em casa. É boa, eles puxam. No Internacional. Aí, vamos ver se tem alguma foto do Ademir Maria no Internacional. E ali, aí no Cruzeiro. Campeão em 84, aí, Santos. Olha aí. Isso aí. No Inter, aí no Inter já esse já é colorido, já é. Não, esse já é a volta. Né? Mas vamos ver, uma mais antiga ali. Não, também não. Então, esse já é outro, esse é os anos 90. Olha nós ali. temos aí tudo nos anos 80 ou anos 90 já. Se não, tu procurar, acho que não achou. Aquela com o Tafarel. Mas eu vou te mandar, eu mando para vocês, eu tenho lá em casa. Aí que aconteceu? Aí essa carreira, né, foi indo e aí eu terminei sendo emprestado para o Novo Hamburgo, 77, 78, 79, onde em 77 eu fui reserva, 78, 79 já foi titular. A Novo Hamburgo, como o Novo Hamburgo ganhou o campeonato do interior, ele foi disputar a taça de ouro. Era a taça de prata, quer dizer, e a taça de ouro era a 1ª divisão, a taça de prata era a 2ª divisão na época. Uhum. Então nós fomos disputar, e aí a minha carreira começou a desenvolver. E aí eu me lembro muito bem, cara, que até hoje, o Rudi Miller era um empresário do ramo do calçado, que era um dos diretores lá e era representante do Santos aqui. O Cláudio Gaúcho foi um jogador que, no meio de campo, sensacional. Essas histórias que a gente conta assim para ver os meninos hoje, como se passou e como é hoje. O Cláudio Gaúcho, ele foi o melhor volante e eu fui o melhor goleiro. Então nós recebemos, eu como melhor goleiro, recebi uma televisãozinha pequena, preto e branco, aquela pequenininha. Sim. E o melhor jogador do campeonato chamava-se Vicente, zagueiro que jogou no Grêmio. Jogou no Santos, no Grêmio, já é falecido. Ele ganhou um Fiatzinho Uno. Zero. Pô, mas estão premiando bem ainda, né? Posso fazer propaganda aqui? Claro, foi a Pepsi-Cola. A Pepsi-Cola que fazia Alô, isso. Pepsi-Cola nos patrocina. E a 0 hora que fazia, dava toda a relação que hoje tu vê quando hoje tudo é feito, né, pela televisão, mas aí vamos vota, né, coisa e tal. Né? E aí tu tem a premiação final de ano, quem foi os melhores, né? E aí eu fui melhor e o Cláudio foi o melhor e causamente num jogo, o Clodoaldo, que jogou na Copa de 70, e ele ainda estava atuando ainda no Santos. O Ruth trouxe ele para visitar. Ele se encantou com o Cláudio, porque o Cláudio jogava na posição dele. E eles compraram o Cláudio, o Santos comprou o Cláudio. E essa passagem do Cláudio, quando ele comprou o Cláudio, eu fui no Rude. E eu queria conhecer o Rude. Aí o Cláudio me apresentou o Rude Miller. E o Rude perguntou para mim o que é. Eu disse, eu queria ir no Santos. Né? Mas eles estão viajando, coisa e tal. Eu disse, não, quem sabe tu não dá uma força para mim. Se precisar fazer teste, eu vou fazer teste. Mas tu foi o melhor goleiro aqui, como é que tu vai fazer teste? Melhor goleiro do campeonato, eu vou fazer. Não, eu faço, não há problema não. Eles vão fazer viagem, eles vão viajar para o norte, aqui em Santa Catarina e Paraná. Eu vou junto. Ele conseguiu e eu fui fazer esse teste. Passei no teste, fui o melhor goleiro nessa andança do Santos. E o Santos me contratou em 80. E aí eu comecei uma carreira, né, já nacional, né, e também, lógico, para fora do país, que o Santos viajava muito. Aí o Santos me comprou em 80. Em mais de 80 o Santos me comprou. Né, e eu comecei a carreira lá dentro do Santos aí já. A carreira profissional, então foi no Santos? Não, foi no Novo Hamburgo. Foi no Novo Hamburgo. Internacional como quarto goleiro. Com quarto goleiro, entendi. Novo Hamburgo e Santos. Mas Novo Hamburgo já jogando daí. Novo Hamburgo já titular, 78, 79. Perfeito. Mas isso que eu achei engraçado, que na categoria de base tu começou no Grêmio, então. Não, no Internacional. No Internacional. A base no Internacional. Base no Internacional. E ainda passou pelo Grêmio na base ou não? Só fui fazer teste no Grêmio e não fiquei... Só foi fazer o teste. Foi reprovado no teste. Início é todo Inter. No início todo Inter. Tua formação é Inter. Formação é Inter. Para te ver que a gente, lá na frente, contando como o Grêmio me levou,
né? A formação do Inter, como tu vai dizer hoje em dia, na época era pior. Quando tu saía do Inter para ir pro Grêmio, não era aceitável. Né? Não era aceitável. Tu tinha torcida, já ficava desconfiado. Mas na minha época, quando chegou a minha época, já tinha modificado bem mais, porque o Batista também foi jogar. Começou. E o Novo Hamburgo era já uma equipe com alguma estrutura naquela época? Porque a gente sabe que o Novo Hamburgo hoje tem uma grande estrutura, benzer, né? Tinha uma estrutura média. Uma estrutura média porque o estádio era bem no centro ali. Né? Tá. Hoje já não é mais porque eles trocaram, fizeram para fora, um pouco ali perto do Aeroclube ali. Então hoje a estrutura no Novo Hamburgo é bem melhor, lógico. E no Santos foi onde tu ficou o maior período de tempo, digamos assim. Sim, eu fiquei 4 anos, quase 4 anos. Seguidos, 4 temporadas seguidas. Quase 4 temporadas, 3 temporadas e meio. Só que eu tive a infelicidade de ter uma lesão grave, né? Eu quando fui pro Santos em 80, eles já contavam comigo e contrataram o Marola, que era o melhor goleiro do 15 de Jaú e já estava na seleção, era convocado na seleção de base. O Marola foi convocado naquela época, seleção de base. Então o Santos já tinha comprado o Marola. Aí me levou e ficamos eu e o Marola. Como o Marola na época foi para disputar o Mundialito, que foi no Uruguai, ele disputou pela seleção brasileira o Mundialito e eu fiquei como titular. E ele depois voltou de novo para as equipes de base, seleção de base, e eu fiquei jogando. Então aí já me fixaram como titular, porque ele voltou da seleção, foi jogar. Foi como titular do Santos. Foi mal. E aí o treinador me trouxe de volta e eu assumi a titularidade. Só que eu tive uma lesão lá em Franca, contra a Francana, eu quebrei a perna. E ali, a partir daquele momento, eu fiquei muitos anos afastado. Fiquei quase 2 anos. Com que idade essa lesão? 24 para 25 anos. E aí, eu quebrei 2 vezes, no auge. E aí, devido à lesão, tu deve ter perdido um pouco mais de oportunidade. Não, e aí foi para o São Bento? Não só oportunidade, como perdi também financeiramente. Financeiramente. Porque também. Na época, estudo trajetório, na época era a Lei Zico. Né? E hoje nós temos a Lei Pelé. A Lei Zico, tu era o clube era dono do teu passe. Então o clube que dizia o teu destino. Né? Claro. E tu dizia como tu ia fazer o contrato. Mas o teu contrato era de acordo com o destino que o clube te dava. Tu não mandava na tua vida. Não mandava na minha vida. E eu fui aí o clube me botou no INSS, porque eu tinha 60% na carteira e 40% fora. 40% fora naquela época não se dizia hoje como se diz, direito de imagem. Não tinha direito de imagem. Os clubes faziam em cima de ti e não te repassavam, não tinha esse direito de imagem, tu não tinha empresa. Tu só tinha um contrato que o presidente assinava e dizia, isso aqui tu recebe fora. Teu. Recebe fora, isso por dentro. Então, na época, os 60% que eu recebia de salário passou a ser 80% do meu salário na carteira. 80% dos 60%. Dos 60% que eu recebia. E o Clube do Santos tinha dificuldade de pagamento, porque na época, se tu não tivesse renda, tu não recebia. Tu custava, atrasava 1 mês, 2, porque a lei não permitia isso. Hoje já não permite. Hoje, se tu não depositar o fundo de garantia 3 meses, o jogador está livre. O clube não pode passar de 3 meses de pagamento. E o direito de imagem tem que pagar porque é um contrato à parte em relação ao jogador. Sim. Né? Então, essa é a diferença. Então, eu já tinha me organizado, eu tinha comprado apartamento, financiado pelo BNH. E meu filho nasceu, o Júnior. Claro. Hoje o Júnior tem a tua idade. Claro. Júnior é 81. Um abraço pro Júnior, inclusive, aí. Pedir para ele compartilhar a nossa live aí, que o pai tá participando, né? E ele tinha nascido e eu tinha guardado o dinheiro para todas essas despesas, né? E aí caiu, tive que vender tudo, que eu tive que vender apartamento. E aí, lógico, aí as coisas foram desandando. Conhece o Júnior, Marcelinho? Não conhece. Ele joga uma bola redonda também. Joga uma bola redonda. Nunca fui apresentado pessoalmente assim para ele. Já jogou bola com ele, Ademir? Já jogamos. Ele joga uma bola. É que eu acompanhei ele no Grêmio, eu levei ele pro Grêmio. Né? Ele não quis ficar no Grêmio. A trajetória dele é uma trajetória tempo de Ronaldinho. Ele jogou com o Ronaldinho no Grêmio. E era titular na lateral, cara. Botaram ele era chato, lateral, joguei muita bola com ele. Ele era muito chato. Chato que eu digo no lado positivo, né? Ele chegou um dia pra mim, eu era treinador de goleiro do Grêmio. E ele chegou um dia, pai, eu não quero mais. Porque eu não consigo respirar e acompanhar fisicamente eles. A ideia dele, né? Ele não acompanhava os meninos e ficava com vergonha de não acompanhar eles. E o treinador gostava dele porque tinha velocidade. Ele era muito rápido, muito rápido, e batia bem na bola, né? E aí não quis mais, aí parou.
Depois aí... Jogava com o pé em cima da bola, assim. E ele é o tipo do cara, assim, até hoje ele não se arrepende, né? Porque hoje ele tem o caminho dele. E a gente foi, a trajetória. Aí eu me recuperei. Eu tive eu quebrei a perna 2 vezes, bem dizer. A primeira vez não deu certo a minha recuperação. E eu estava treinando em Santos, na época a bola top era uma bola de couro. Ela encharcava e ficava muito pesada. E eu estava treinando com outro goleiro, o Oca, me lembro muito bem, estava cruzando a bola, eu fui botar para dentro do gol, bateu em cima de onde tinha quebrado, não estava realmente totalmente curado, o médico dizia que eu estava. Eu fui de novo. Aí tive dificuldade, pouco de dificuldade. A fisioterapia não era o que é hoje também, né? Não era o que é hoje. Aquela bola top era molhada, ela era um Meu Deus, imagina pro goleiro. Imagina pro goleiro. Hospital uma vez. Tu imagina, não é hoje que é a bola hoje, né? Que a bola é diferente hoje. Que eu fui encharcado, o cara chutou pra dentro da área e eu vim e botei a cabeça. E a continuidade. Aí eu fui aí sim, para recuperar. Por isso que não tem mais cabelo, né? Tô brincando. Por isso que não é certo. Não é certo. E eu também, aí sim, aí depois que eu me recuperei, levei tempo, me recuperei quase 2 anos, né? E uma carreira para um goleiro na época por 2 anos, são 10 anos de recuperação futura. E aí na época, quando eu quebrei a perna, eu ia ser convocado para a seleção. O Tim era o fisicultor e o treinador da seleção era que foi do São Paulo. O Tele? Tele Santana. Qual é a ordem cronológica? Vamos seguir a ordem cronológica aqui das coisas. Isso foi em... Em 81. 81. Eu quebrei a perna em 81. Perfeito. 81. A Copa do Mundo disputava em 82. O Tele veio treinar aqui nessa época também, não veio? Antes no Grêmio. Foi, agora não lembro o ano também. Foi 80 por aí, depois foi para São Paulo. E aí eu ser convocado por ele, tinha me ligado, né? Porque aí eu joguei contra a Francana, e joguei o clássico antes, e joguei o clássico contra o São Paulo. Fui muito bem, joguei a Francana, e depois Desculpa. Chegou a treinar com o Tele Santana? Chegou a jogar com ele? Não. Ter sido atleta dele? Não cheguei. Não cheguei assim. Porque nas minhas pesquisas, que eu fiquei sabendo que o senhor foi treinar por ele em Andrade já também. Sim. Esse foi meu grande treinador, né, no Internacional. Me ensinou muita coisa na vida. Me ensinou muita coisa no futebol e muita coisa na vida. Seu Enio Andrade. Até hoje eu reverencio ele muito. Hoje a gente sabe que o treinador, o trabalho dos goleiros, ele é muito mais individual, muito mais separado, até às vezes, né, do restante do grupo. O Enio Andrade, naquela época, ele tinha uma vista para os goleiros, assim, a gente trabalhava com o goleiro junto, como é que... Porque é difícil tu ver um jogador também se referenciar a um técnico, né? Normalmente se referencia o treinador de goleiros, né? Agora... Na época o treinador de goleiro internacional era o Schneider, né? Mas o seu Enio, ele tinha uma qualidade muito grande, porque foi um grande jogador, né? E batia muito bem na bola. Então ele treinava a gente nesse sentido. Viu só? Ele botava 10 bolas fora da área e falava pra gente assim, nessas 10 quanto tu pega? Aí a gente dizia, pô, senhor, eu pego aí umas 7, o senhor vai bater. Vamos apostar, o que quer apostar? Que se tu pegar uma é muito. Ele batia, não pegava. É mesmo? É o que hoje o jogador hoje na Europa faz. Pode ver, a maioria que são craques, mesmo que tem uma visão de jogo, ele tira do goleiro. Ele bate com a bola com o pé dentro do pé e descoloca o goleiro totalmente. Claro. Desloca o goleiro totalmente em relação a isso, porque ele bate tirando do goleiro. O senhor não já fazia isso na época. E aí tu não pegava, porque tu estava no gol, de fora da área. Ele batia no canto, ia lá, botava no outro, batia no outro muito rápido, não pegava. E essa é uma qualidade que eles nos ensinou muito, senhor Andrade. Coisa linda. Marcelinho, o que tem preparado mais aí de perguntas para o nosso querido Ademir Maria? Não, mas aí, terminando essa aí, eu fui para o São Bento de Sorocaba, aquilo que tu estava te referindo. Aí eu relutei muito até para ser emprestado, né? Não queria, porque saí do Santos para o São Bento. Terminei indo. A minha esposa também, ela contribuiu muito nisso, porque ela ficou morando em Santos e eu fui morar em Sorocaba. E ali eu fui o melhor goleiro do Campeonato Paulista. Fiquei 9 jogos sem tomar gol. Fui convocado para a seleção pré-olímpica. E quem te contratou depois? Cruzeiro de Belo Horizonte. Cruzeiro de Belo Horizonte. E ali eu comecei a caminhada para recuperar minha Como é que era o time daquele Cruzeiro lá, tu lembra? Era um timaço, né? Não era um timaço em relação ao time do Atlético, entendeu? Nós tínhamos um time razoável, onde o treinador trouxe, que era o João Francisco, né? Ele trouxe dois laterais do Flamengo, o Carlos Alberto e o Ademar.
E na zaga ele trouxe o do esporte, né, que era... E o outro era o Geraldão, que depois passou pelo Grêmio, teve na Europa, jogou na seleção, o zagueiro, né? E tinha o Eugênio também, que jogava nessa posição. Depois veio o Luiz Cosme também, que era lateral, jogava muito bem. Né? Ficou eu como titular, porque o Vitor, que era o grande goleiro do Cruzeiro, o Vitor jogou a Libertadores pro Cruzeiro todo, se machucou e eu assumi. Tu usava uma camisa também histórica, né, naquela equipe, né? Sim, o amarelo, né? Amarela. Depois eu produzi um azul celeste com amarelo. Mas jogava mais com amarelo em relação ao Raul, né? Nós tínhamos um respeito muito grande pelo Raul. A camisa amarela era celebrada por Raul, né? Até hoje celebrada pelo Raul, né? Camisa... Não, acho que tem uma outra aí ali com todo o elenco. Acho que tinha uma outra dele. Não, acho que aquela camisa, na verdade, tá na... Desculpa, não temos aí mesmo. Não tem. Aqui, ó, esse é o time que foi campeão mineiro. Carlinhos, Seixas, Palhinha, Tostão e Joãozinho. Né? Douglas, meio de campo era Douglas, o Eugênio e o Geraldão, né? E o Ademar e o Carlos Alberto. O Carlos Alberto era... no momento da foto, o goleiro tá dando entrevistas, já viu pois isso? Outro momento, né? Lá, era o futebol, outro momento. Grande preparador físico, né? Saiu na foto do campeão mineiro, saiu na foto dando entrevista. Se tu pergunta pra mim qual era o time do Cruzeiro nessa época, do Atlético, tu ia cair pra trás. É mesmo? João Leite, Jorge Valença na lateral, Luizinho e Oliveira da seleção uruguaia, Luizinho da seleção brasileira, né? E o outro Nelinho na outra lateral. Meio de campo era o Everton, que jogou na seleção também, o Elzo, né? E Paulo Isidoro. Tá. E aí no ataque nós tinha o Éder, Reinaldo e Sérgio Araújo. Nossa, Éder. Segura esse trem. É complicado, hein? É complicado, mas aí nessa época, ele está me entrevistando, nessa época aí, eu fiz uma grande partida. Nós fomos decidir o campeonato, porque nós ganhamos até ganhou o primeiro turno, nós ganhamos o segundo turno. E o campeonato era decidido por saldo de gols, né? Incrível que pareça, no primeiro jogo, até eu nem me reconheci no primeiro jogo. Nós ganhamos de 4-0 e tu não diz o que foi o jogo. Nós tínhamos um time muito rápido e um time muito experiente, através do Joãozinho. Esse é um grande craque. E o Seixas na frente e o Carlinhos jogava com os dois. Para quem quiser ver a camisa do Ademir Maria celebrada por Raul, tá na capa do Facebook do nosso Ademir Maria. A capa do Facebook do Ademir Maria. Dá uma olhada. Nós temos a foto dele com a camisa clássica. Aquela camisa não tem mais aquela camisa, né? Não, eu tenho uma amarela com azul. Chega a ter teu nome aqui embaixo, aqui, assim, chegou. Ela é toda amarela aquela camisa, cara. Que camisa linda. Sim, tem lá em casa. Olha que camisa linda aquela, olha. Mas essa esse jogo que nós ganhamos de 4-0 foi o melhor jogo que eu fiz na minha vida. Porque tu tinha do outro lado batendo falta Nelinho e Éder, né? E nós fizemos, praticamente no outro jogo, nós fizemos 5, 6 contra-ataques, fizemos 4 gols. E aí fomos para a decisão no outro domingo. Aí o Atlético ganhou 1-0, mas como nós tínhamos saldo de gol, nós fomos campeões. E aí foi eternizado lá. Fui o melhor goleiro do campeonato. Fiquei mais um ano no Cruzeiro. E que recado que tu dá para os jovens jogadores, jovens goleiros que estão começando ainda na carreira? Que recado que tu dá assim para um goleiro jogar um clássico como esse, por exemplo? Olha ali, ó. Essa aí, exato. Que isso? Nossa produção essa camisa eu tenho lá em casa. Olha que bonita a camiseta, Marcelo. Azul é azul, né? Não, azul é amarelo. Olha ali, dá uma aproximando. Até o nome do goleiro embaixo do símbolo, velho. É na luva também, né? Na luva 3 Stars me fornecia luvas, que era de São Paulo. Quando eu estava no São Bento, ele tinha fornecido para mim. E essa camisa eu tenho lá em casa. Que foto bonita, cara. Que foto. É um quadro que eu tenho em casa. Agora eu vi ali na luva mesmo, aqui, bem no pulso ali. É um quadro que eu tenho lá em casa. É muito legal. É um quadro grande que eu tenho lá em casa. Era jogador e era modelo ainda por cima, então na época... Eu sou falar que é nada. A gente tinha... É que na época não tinha essa que existe hoje, né? Não. Essa mídia toda, né? As coisas mudaram. Ô, Marcelinho, enquanto a gente vai
perguntar um pouco mais agora de Vitória, antes de chegar na dupla Grenal. Quem sabe vamos preparando um café da Andorra. Aquele café. Para o nosso querido convidado Ademir Maria. Você toma café com açúcar, sem açúcar? Pouquinho de açúcar. Pouquinho de açúcar. Tu conhece o Drip Coffee? Ainda não, né? Porque aqui é espetacular. Olha vamos conhecer essa agora, engenharia. Olha a tecnologia do café. A tua porção de café. Tem café. Isso é interessante, cara. Interessante. De café, tu vai ali, pega o Andorra Café. Andorra Café, que é um da onde patrocinador nosso. Chegou açúcar, ó. É do André Handler, que é um amigo meu, dono da Andorra, né? Ex-jogador. A gente sempre conta essa história aqui. Ele é ex-jogador, fez a base no Grêmio, jogou na Europa, jogou na Grécia e tal. Aí chegou um momento que ele pegou e disse, cara, acho que já deu. Ali por 24, 25 anos. Vou voltar e vou estudar. Já me diverti bastante com a bola. E aí ele abriu uma empresa que vende tudo. Tu quer abrir uma cafeteria? Tem tudo lá na Andorra Café. A máquina, o insumo, o freezer. Ele trouxe tudo. da Europa. E aí eles têm esse produto aqui, que tu tem a tua quantidade de café ali, aí tu passa o teu café. Depois nos passa o teu feedback, tá? Pra saber se tá no seu gosto mesmo, se tá aprovado o café do patrocinador aqui. Lembrando do patrocinador. Tem dado problema em casa esses cafés aqui. Os outros convidados levaram e disseram que chegaram em casa, a esposa mandou. Disse, requisitou, perdeu, ficou pra ela. Na minha, quando eu vou trazer, ela, nas últimas vezes, ela tá, e aí o meu, cadê? Que história é essa? Não, esse aqui é pro convidado. Não, eu quero saber do meu. Então... É interessante, muito bom. Esse é um produto que eu já conhecia. Uma tecnologia muito boa essa aí. Já conhecia lá do André. Que diferente. Muito legal. Bem diferente. Muito legal mesmo. Mas, Ademir, então, depois do Cruzeiro, Vitória da Bahia? O Cruzeiro, Vitória da Bahia. Vitória da Bahia. E como é que era o time do Vitória? Isso foi em qual ano? 86. 86. Não tinha estrutura nenhuma. Não tinha estrutura que tem hoje lá na Vitória. Eu conheço Vitória hoje, a estrutura lá era péssima. Mas o pessoal ainda lembra de ti com muito carinho ainda lá pela Bahia, né? Sim. Pela Bahia, amigos, pelo Nordeste. Tem amigos no Norte todos, porque existe um WhatsApp, né, da Eprobol, que a gente se comunica com todos os jogadores que passaram pela Bahia. Passaram pelo Norte. Pelo Norte, Nordeste. Jogaram lá, né? Nordeste, jogaram lá. E esse pessoal todo, a gente está sempre em contato com ele, né? É interessante. Então, eu já fui à Bahia 2, 3 vezes. Aí, um abraço pro pessoal do grupo aí, do Ademir Maria. Do Eprobol. Eprobol. Pessoal do Eprobol lá. Eprobol. E é interessante, ele faz, todos os anos ele faz lá um evento e convoca todos para ir. Já tinha participado de algum podcast antes, ou Ademir Maria? Porque é uma coisa nova ainda, razoavelmente nova, né? Nova, muito Eu sei nova. que tu é do comunicador também hoje, Agora, podcast, já tinha participado de algum podcast? Não? Podcast ele é diferente, que aqui assim, ó, a gente fala tudo que dá na telha, sem problema algum. Pode falar, citar quem quiser, para outras empresas também, mesmo não patrocinadores. É bem solto. Então, por bem democrático. Bem democrático. Isso é ótimo, pô, isso é ótimo. E eu acho legal dessa história, porque a gente consegue dar os méritos a todo mundo também, né? Exato. É interessante porque tu não fica apegado àquela situação de ter que interromper aquilo que a gente está falando. Fala, vamos fazer o patrocínio, agora paramos aqui, vamos para o patrocínio, depois volta de novo, né? Não, é bem e aí tranquilo. bem tranquilo, tu pode falar aquilo que te propôs a falar em relação àquelas pessoas também que te ajudaram, ou que estão hoje ajudando. Né? É bom a gente que poder... Tem empresas, tem firmas, tem citar todas as empresas pessoas que são importantes na nossa trajetória. Eu acho importante. Bom, enquanto tu adoça o teu café, tu fica tranquilo aqui. Tá pronto o café, ó. Tá prontinho. A gente vai aguardar. Vamos falando aí. Não, vamos falando, pode ir falando aí. Não tem problema. Pra ver o teu... Aí depois do Vitória, tá contando o Vitória da Bahia, que na época, o Vitória da Bahia tinha o chamado lixo de Salvador.
Tá? Lixo de Salvador, lá do lado onde é hoje o campo de treinamento, hoje é o campo principal do Vitória da Bahia. Barradão. Barradão. Tinha um lixo bem do lado. Um lixão? O lixão de Salvador era lá, na minha época. E a gente não conseguia treinar lá embaixo. Porque Barradão tu desce, exatamente. Concentração tinha um campo lá muito mal e treinava lá. Não, e aí eles estavam fazendo. A história do futebol é louca. Eles estavam fazendo Barradão. Então toda vez que tu ia treinar lá, tu tinha preocupação, porque tinha muita mosca, o lixo do lado. E eu não levava, porque a Renata estava com 1 ano e o Júnior já tinha 6 anos aí. E dificilmente eu levava eles lá, porque teve jogador que pegou hepatite. Insalubre, né? Insalubre, totalmente. Imagina. Mas não tinha onde treinar, onde jogar, era lá. Hoje não, o Barradão hoje não tem mais o lixo. O Barradão é o Barradão. Tu tem campo de treinamento do lado do Barradão, tem 3, 4 campos lá. Tu tem uma concentração que é praticamente quase um hotel lá do Vitória da Bahia. O Vitória tem outra estrutura hoje, uma estrutura hoje muito modernizada. Sim, o futebol para crescer precisou evoluir, né? Muito, em todos os aspectos, né? E já aproveitando esse gancho, eu quero te perguntar assim, tu é um cara que foi formado no Inter, década de 70 ali, 80, né, 90, jogou muito tempo e depois tu trabalhou como preparador de goleiros. Tu acompanha hoje o trabalho que é feito na formação dos novos goleiros? E tu vê características diferentes dos goleiros da década de 70, 80 para agora 90, 2000 para cá? Ou tu diz assim, não, goleiro é goleiro e acabou? Ou hoje tu vê que é um jogador diferente? Qual é a tua visão em relação à formação e o que a gente tem hoje de goleiro moderno? É totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Eu quando fui treinador de goleiro do Grêmio, 3 anos, eu procurava trazer os goleiros das equipes de baixo para treinar com a gente lá no profissional, para aprender aquilo que o profissional já tinha, né? Eles adquirirem mais experiência. Sim. Hoje não, hoje o treinamento basicamente bem diferente, porque nós fomos, do decorrer do tempo, as regras do goleiro foram modificando. Uhum. E tu tem que modificar o treinamento. Sim. Se não modificar o treinamento, o goleiro não vai progredir, não vai crescer. Agora, o principal de tudo para um goleiro ter uma formação, a primeira coisa, ele tem que ter aquela ambição de ser o goleiro, querer ser um goleiro. Uhum. Tem que ter essa ambição. Uma das coisas que é meio folclórico, que a gente brinca no futebol, é que o goleiro é a única posição que tu vai fazer o cara, né? Que o zagueiro tem que ter características de zagueiro, o atacante e tal. Mas no goleiro, se o cara tiver tamanho, tiver disposto a treinar e aprender a técnica, tu constrói aquele cara. Tu pode construir, mas ele, acima de tudo, ele tem que gostar, porque é um treinamento diferente, entendeu? É diferenciado. Tu tem que gostar de fazer aquele treinamento, porque é um treinamento que é o cara que mais trabalha e que menos joga. É o primeiro que tem que chegar e o último a sair. É o que mais trabalha e o que menos joga hoje, e que não pode errar. Não pode errar. Eu vou usar uma frase antiga que hoje em dia nem é utilizada mais. É onde o jogador atua onde não nasce grama. Não nasce grama, exatamente. Né? Utilizando na época era, né? Hoje não é mais, né? Hoje não é mais. É que o treinamento hoje é bem diferente. Na minha época, a gente treinava naquilo que era possível. Com a regra que modificou, a gente ia treinando. Claro. Tinha dificuldade. Eu tive alguma dificuldade até com o Danley, com o Silvio não tanto, e o Murilo. Mas o Danley tinha uma dificuldade pela personalidade dele. Um grande goleiro que foi, e hoje está marcado no futebol, no Grêmio, no futebol nacional aí. Acho que foi o goleiro que mais levantou títulos no Grêmio, né? Exatamente, pela trajetória dele de anos. Sim. Só que o Danley, a personalidade dele é essa, ele aprendia. Comigo ele sempre aprendeu aquilo que ele pretendia dentro da carreira dele. Ele me ouvia, né? Mas cada um tem a sua tendência e o treinamento de fazer a sua personalidade, né? E por isso que ele foi um grande goleiro. Digo isso para vocês. E tu acompanha a formação dessa nova geração de goleiros, essa nova metodologia que é utilizada hoje? Algumas, em termos assim, tem alguns treinamentos que são diferenciados, né? Que vem da Europa para cá, estão trazendo muito treinamento da Europa para cá. A gente acaba focando no que está acontecendo lá. No que está acontecendo lá. O treinamento lá é muito... na era hoje, ele
é muito na máquina. Eu utilizo muita máquina lá, né? De treinamento, né? De posicionamento de goleiro, né? Todo é computadorizado, tudo. Tu vai treinando o goleiro de acordo com aquilo que ele vai produzindo, né? Aquilo que ele pode produzir. Mas é o essencial, é o ideal hoje. Eu sempre digo, ir lá no Futuro Crack Academy Online, que é um curso que eu tenho, que fala sobre o futebol moderno e tal, para ajudar essa gurizada que quer chegar, é que o futebol de hoje, ele tá cientificamente mapeado. Exatamente. Tu sabe o que os caras comem, produzir. O quanto eles dormem, o quanto eles correram, o GPS te diz quantas vezes ele caiu para a direita, quantas vezes ele caiu para a esquerda, quantos chutes vão alto, quantos ele pegou. Então, hoje o cara senta e ele tem um mapa do jogador, do time adversário, do seu time depois do adversário. Então, enganar, entre aspas, dar um migué, né? Não dá mais, né? E é uma questão muito em relação a isso, a questão do jogador, do atleta em si, né? Se cuidar muito. Porque se não se cuidar, isso vai constar, vai aparecer. Ele tem que gostar. O goleiro é diferenciado disso, ele tem que gostar de ser o goleiro. E, primeiramente, eu acho verdade. Assim, ele tem que gostar. Se tu pegar eu quero ser goleiro, tá? Tu vai pra lá, tu gosta de ser goleiro, ele vai fazer um treinamento com o treinador de goleiro dele, vai fazer 1 semana, 2 semanas, 1 mês, e depois não vai querer mais. Porque está sendo muito exigido, tem que fazer isso, fazer aquilo, tem que cair, levantar 2 vezes, 3 vezes, 20 vezes, 20, 30 vezes, tem que pegar uma bola, a bola bateu no meu rosto, a bola bateu no meu peito. Hoje a decisão dos caras é em cima de números, né? De estatística, né? No teu tempo, o cara podia ser um bom goleiro no jogo e de repente treinar mal. Mas eu sei que esse cara aqui é bom e pronto. É porque ele gostava, é a tendência dele fazer eu bati aquilo. 30 bolas, o cara pegou 28 no treino, o outro pegou 15. Beleza, vai jogar o que pegou 28, mas a personalidade dele faz ele tremer no jogo. E então, aí a dificuldade o aspecto da personalidade às vezes fica de fora em relação não muito estatístico. E aí não vê-se naquilo que tu está preparando ele para a carreira dele futura. Que a preparação de um grande goleiro hoje é jogar na Europa. Sim. Tu tem que preparar ele para isso. Sim. Ele tem que se preparar para isso, né? O foco tem que ser esse. O foco é esse. Por exemplo, eu digo, quando mudou a regra do goleiro, foi mudando, era muito mais fácil tu jogar naquela época. Porque tu, dentro da área, tu pegava com a mão, tocava para outra. Aí foi modificando a regra. Hoje tu tem que saber lidar com a bola. Tu tem que ter... Hoje tu precisa jogar com os pés também. Precisão dos pés, tanto o lado esquerdo como o lado direito. Tu tem que saber sair jogando. Né? A bola está mais rápida. A bola também está mais rápida. Tem os goleiros que estão exagerando muito também em relação a isso. Né? Eles acham que são jogadores habilidosos, né? Terminam falhando. Então isso é a personalidade que esses goleiros têm que ter. Tu joga bem com os pés, eu jogo, mas eu vou jogar determinado naquilo que eu tenho que fazer durante o jogo. Essa é a consciência. Alguns não têm essa consciência, terminam falhando em grandes jogos num momento que não é para falhar. E às vezes é o excesso de confiança, né? E aí tu não cresce. A torcida começa a ter dúvida, o treinador começa a ter dúvida e tu não sai daquilo ali. Essa é a falha que é diferente. O Matheus Cavicchioli, que era do Grêmio, era um baita goleiro. E aí fez 2, 3 saídas um pouquinho mais arrojada, já errou uma bola, os caras já ficaram com dúvida, já fica a pulga atrás da orelha. Campeão gaúcho 2015 com o Novo Hamburgo. É um baita goleiro. Depois acho que ele teve no Juventude. Foi o melhor goleiro do campeonato Juventude, passou por América Mineiro também. No América Mineiro ele estava bem. E aí tu, por exemplo, o goleiro do São Paulo, ele tem a ideia, ele trabalha... O que era do Chapecoense agora está lá. O Jandrei. Jandrei, exato. É um excelente goleiro. Tem uma agilidade, tem uma velocidade, tem um posicionamento muito bom. Trabalha bem com os pés, né? Trabalha muito bem. Só que ele está exagerando. Eu vi 2 jogos dele que ele quis driblar o atacante, perdeu, e a outra ele não tinha noção da trajetória da hora, perdeu e tomou gol. O que acontece hoje, está acontecendo com ele em São Paulo? A torcida já está começando a desconfiar dele. Então, eu sei que ele pode até produzir mais, mas não vai produzir. A torcida de São Paulo é exigente também com o goleiro, né? Eu vou puxar aqui. Desculpa, Nato, tá louco, tu é dono desse programa, Marcelo. Dono do programa, camisa 10, presidente da Futuro Crack. Quem sou eu aqui? Mas, Ademir, antes, a tua carreira ainda não acabou, a gente não terminou de falar da tua carreira. Claro que a gente fez um breve intervalo para falar um pouco de formação, que é importante, é o foco desse programa.
antes da gente retomar a tua carreira, quero saber se tá bom o café. Tá ótimo. Gostou do café? Adorei o café. Porque esse é o menu. Andorra Café. Andorra, gostou? Andorra Café mandar pra André Hendler, pode mandar pra Ademir, ó. Não é pra ele te mandar. Ele já te mandou. Já mandou? Essa caixa de café. Olha aí, é ó. tua. Que isso. Por favor, cara. não esquece, porque senão os caras não vão te devolver. Sabe, o Ademir, sabe que tu tá com moral, viu? Porque eu já tô no meu quarto programa e não ganhei uma caixinha dessa ainda, viu? E eu não tenho nenhuma. Mas assim, ó, esse é só o início da degustação, porque também chegou já a nossa pizza da Food, nosso patrocinador. Chegou a janta aí, né? Terça-feira é a noite de pizza. Noite da pizza aqui no Futuro Crack Podcast. Nosso parceiro Vandinho, da nossa produção, nosso diretor, nosso empresário, já está trazendo aqui. E hoje eles, todo cuidado. Hoje eles não diminuíram a tua caixa, viu, Tomé? Retomamos a moral no... voltou. Marcelinho. Essa caixa, ela não pode. Muito obrigado, Vandinho. É bonita essa caixa. Diferenciada. A caixa tão bonita quanto tua camisa lá do Cruzeiro, viu? Amarelinha. Olha, enquanto a gente parte a pizza, ó, pepperoni e corn bacon. Passar aqui. Dá pra virar. Aqui. Isso. Tirar aqui. Mas em relação a isso, eu queria terminar a informação de goleiro. Eu acho que o Grêmio é um grande formador de goleiros. O Grêmio com certeza. Internacional foi. Internacional agora nessa época não está sendo. Tem a dificuldade disso. Formou Tafarel, né? Exatamente. Manga. Não, não se formou não. Inter, né? Na época futura do Tafarel para cá formou, né? O Alisson que está lá, né? Sim, claro. Tafarel, o Alisson, dali para cá, vários goleiros se formaram lá. E o Grêmio não, o Grêmio já formou ultimamente nessa modernidade da era de formação, o Grêmio tem formado mais goleiros. O Breno, Chapecó, dois bons goleiros, muito bons. Teve jogador, teve o outro que saiu antes, o Léo. Léo. Mal jogou no Grêmio. O Adriel também, né? O Felipe também. E a gente tem uma promessa aqui de Canoas, né? Que é o Thiago Beltrame. Esse daí, meu velho. Esse daí, Ademir. Eu vou até pedir, meu desejo é fazer um programa tu e ele juntos, assim, até. Mas daqui a pouco a gente retoma isso, faz um novo programa. O Thiago tava com a agenda meio apertada. Cara, porque esse aí joga muita bola. E nós vamos chegar nesse assunto ainda. Quero saber se tu consegue comer e falar ao mesmo tempo também. Claro, porque a gente tem que aproveitar enquanto ela tá quentinha. Tá quentinho, vamos aproveitando aí. Enquanto ela tá quentinha, já vem cortadinho, já tá até cortadinho. Nosso parceiro Vandinho não nos deixa mal. Deixa eu cortar aqui a gente faz assim mesmo, a gente come e fala. É outra particularidade do podcast. Ótimo. Outra possibilidade. Exatamente. Tu não encontra em outro lugar essa situação aí. Toda vez que eu vou no programa não tem. Na tua visão, qual seria o goleiro titular da seleção brasileira? Hoje. Eu tenho acompanhado os dois, né? O Ederson, né? E o Alisson. Lá na Europa eu tenho acompanhado os dois. O terceiro será o Everton, será? Exato, do Palmeiras. É o terceiro? Pois é. Tão bem de goleiro Brasil, né? Pra Copa, né? Tá bem. Eu acho que nessa posição o Brasil tá muito bem. Não há problema, até pela experiência, todos eles os dois jogando na Europa, e o Ederson foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro e tem se destacado com o Palmeiras. Eu queria tocar nesse assunto contigo, Ademir. Tu falou uma palavra-chave. Ele não disse quem é o titular dele. Não disse quem é o titular dele. O Alisson. Por quê? Porque é gaúcho. Além disso. É um goleiro rápido. Tem boa colocação. Goleiro predestinado. Tem sorte. Né? Joga no grande clube da Europa. E foi eleito o melhor goleiro da Europa. Né? Acho que ele tá à frente. Ganhou Champions. Tem personalidade, ganhou Champions. Tem personalidade. Acho que ele tá à frente. Tem muita personalidade. Do Ederson. Porque eu vi hoje ele praticamente em Londres, ele é ovacionado pelo gol de cabeça que ele fez. É um goleiro arrojado, um treinador tem muita confiança. O treinador, para mandar um goleiro nos últimos minutos lá, tem que ter confiança nele. Tem que acreditar. Então eu acho que o mundo todo, quando vê ele jogar, respeita. Isso que nós precisamos.
Assim como respeitaram sempre o Tafarel. Porque o Tafarel foi para a Europa, foi campeão na Turquia. A velha e boa moral do jogador que a gente sabe que pesa dentro de campo, né? Eu chegar na frente do goleiro, saber que, esse é o... Jogou aonde, pai? Por aí. Exatamente. Pesa. Qual a tua formação? Aonde tu começou? Jogou aonde? Foi titular aonde? Pesa na várzea, imagina lá dentro. Antigamente já pesava, na minha época também pesava, porque quando eu saí de São Bento, fui para a seleção pré-olímpica, o Cruzeiro me contratou pela uma indicação do Palhinha, dizendo, um goleiro que tem experiência. Foi Palhinha. Palhinha, o velho Palhinha. Não o novo Palhinha. Dois, o novo Palhinha. É o Palhinha do Cruzeiro. Palhinha do Cruzeiro. Os dois também do Cruzeiro. Mas ele começou no São Paulo, né? Isso, ele começou no São Paulo. E isso pesa muito quando tu indica alguém, né? Lógico, o Alisson foi comprado e hoje a indicação dele é por ser o melhor do mundo. E ter a experiência que ele tem. Eu acho que ele vai contribuir muito porque as outras seleções, tu tem do outro lado jogadores que jogam na Europa, jogadores de nome, né? Mas quando tu vê um goleiro do porte dele, tu também já recua. Tu não vai fazer aquilo que tu faz lá no teu time, na tua equipe. Então isso é muito importante. É a mesma coisa que aqui. Tu vai disputar um campeonato brasileiro, se tu tem um bom goleiro de nome que está jogando do outro lado, tu já sabe que tu não vai poder chutar lá de fora da área. O Dida. Você lembra do Dida? O Dida. O Dida era dono da pequena área, o cara não cruzava a bola na pequena área. Pênalti, o cara sabia que o Dida estava ali. Isso mexe com a cabeça do batedor. Porque foi um goleiro respeitado no Milan, né? Não há muitos títulos lá. Isso mexe com a cabeça do batedor. Eu sei que o cara pega tudo. Como é que o goleiro na tua época fazia pra saber aonde o atacante vai bater o pênalti? Hoje em dia a gente tem análise de desempenho. Muito treinamento. Muito treinamento. Muito treinamento. Treinava muito os pênaltis com os companheiros. Porque na época, todo batedor de pênalti, ele treinava o canto que ele tinha convicção. E praticamente, tu tinha que ver os jogos para saber onde ele batia, porque ele nunca muda. E aí o goleiro experiente, eu, por exemplo, no Internacional, eu peguei 10 pênaltis na temporada, vocês lembram? Não sei se vocês lembram. Nossa. Na época, quando tu empatava no tempo normal, tu ia pros pênaltis. Decidiu um ponto a mais, com um ponto extra. Eram 3 pontos. O Tafarel estava na seleção e eu joguei o Campeonato Brasileiro na época, muito. Peguei 10 pênaltis naquela temporada. Nossa Senhora. E a minha convicção era essa. Eu treinava muito e via os jogos, onde batia o Zico, batia o batedor de pênalti na época, onde batia um, batia outro, onde batia melhor naquele canto. Onde batia o e eu induzia eles batendo no canto que eles batiam mesmo. E aí eu conseguia pegar os pênaltis. Eu não me lembro. Hoje não. Hoje é diferente. Um jogo de xadrez. E hoje... Não me lembro de um goleiro que tenha pego 10 pênaltis numa temporada. Também não lembro. É porque na época terminava... Sim, mas hoje depende. Hoje já tinha mais pênalti, né? Tinha mais pênalti. Não que não tivesse qualidade para fazer, mas foi um período de teste de um novo modelo de pontuação da competição. Era um ponto por empate, mais um ponto por... Faltou a clássica, né? Uma foto clássica do Marcelinho comendo aqui. Não, Marcelinho não, todo mundo. Vai comer. Ademir, assim, ó. Não te faz. Pra foto apenas. Aquela ali, ó. Não, ele tá se fazendo. Mas ele vai virar 5. Vou tirar a 10 dele, ele vai virar 5. Meu Deus do céu. Cara, é tanta pressão aqui, velho. Não aguenta a pressão, não desce pro play. Aí, o silêncio pra quem tá nos ouvindo no Spotify é porque tinha foto clássica. Comendo pizza. Não pode faltar, depois vai estar no Instagram. E essa é uma característica, né? Depois lá do Cruzeiro foi o Vitória, do Vitória vim pro Internacional. Aí fiquei ali um tempo, mais anos no Internacional. De 87 a... É aí que a gente Colorado ou gremista? Ai, não tem como. Os dois. Mas né? Não tem como ter. Os dois. Não faz assim. Mas não tem como ter time, ô Marcelo. O Tinga sabe, a gente sabe que o Tinga é colorado.
Tinga é colorado, beleza, jogou nos dois, mas ele é colorado. Então faz a pergunta assim, daquele jeito que eu gosto de fazer, assim, ó. Antes de ir para o Internacional, tu era gremista ou tu era colorado? Era colorado. Era colorado. Eu nasci no Internacional. Não, eu nasci no Internacional, mas tive a oportunidade de conquistar grandes amizades e alguns títulos dentro do Grêmio. A parte profissional é profissional, beleza. E hoje, porque... Mas no Rio Grande do Sul todo mundo tem um lado, né? Eu também falo sobre futebol nos 2 toques do Cadu lá, né? Na Rede Sul de televisão. Mas a minha formação foi dentro do Internacional. Mas o Grêmio me deu a oportunidade, na minha carreira, eu agradeço muito ao Grêmio por essa oportunidade. Todo mundo sabe que eu sou um gremista fanático e eu cresci... Família toda? E a família toda, tu conhece minha família, né, Ademir? E eu cresci te tendo como um exemplo pra mim, como goleiro, assim, tu era uma referência, né, de goleiro, assim, ó. Eu, quando era pequeno, claro que eu cheguei a defender, eu falava, Darley! Mas antes de Darley, agora eu sou o Ademir Maria defendendo os pênaltis, sabe? Eu tinha aquela brincadeira, tinha... Até porque o jogador que é de Canoas, né? De Canoas, mas nem por isso. Claro que eu tinha uma proximidade com ele. A gente morou no mesmo prédio, né? Mas o Ademir Maria, sim, ele era referência por ser o goleiro do Grêmio pra gente, sabe? Ele era o goleiro do Grêmio ali, a gente sabia, eu ia no estádio, lá tava Ademir Maria, sabe? Então, eu tenho ele como uma grande referência e muito brinquei de jogar no gol, e eu brinco de jogar no gol até hoje, e sempre tive o Ademir Maria como referência, então muito obrigado pelos serviços prestados de antemão já, né? Tanto como jogador como treinador, que tu teve uma função importantíssima depois na formação dos goleiros mais vitoriosos da história do clube. Me diz uma coisa, quantos Grenais? Nos anos todos, chegava. Foram vários. Não, acho que uns 7 para cima. Não foi tanto, até pensei que era mais. Não, é que tu... Ganhou mais ou perdeu mais? Não, pelo Internacional, de 87, 88, 89, depois de 91, que eu consegui jogar alguns jogos, né, no Grenal, mas é de 87 a 89. Ali foi, se contar por ano, o Tafarel contar na seleção, só a Internacional foi 4. 4, 5, mais ou menos, porque não são 2, né? No Campeonato Gaúcho são 2. No mínimo 2. No mínimo, No mínimo 2, são 3 no Campeonato Gaúcho, porque se tu vai pra decisão, só tem mais um Grenal. E sempre ia Grenal pra decisão. E aí tu tem Campeonato Brasileiro. No mínimo mais 2. Foi mais que 7, então. Sim, foi. Em relação ao Internacional. Depois no Grêmio eu disputei 3, 4. Porque eu fiquei pouco tempo. Mas E ainda tem Sansão, Bavi, Cruzeiro e Atlético. Cruzeiro passou por clássico. É um goleiro clássico. Os maiores clássicos, né, que eu disputei, temos isso, teve um Grenal, muito importante, em 89, o Grêmio foi campeão no Olímpico. Mas nós fomos para a decisão dos pênaltis. Isso foi importante também. E o outro importante foi o Atlético e Cruzeiro. No final, né? Eu disputei muito clássico lá. E São Paulo era diferenciado, os clássicos, porque tu jogava com o Palmeiras hoje. Tu perdia o Palmeiras, na outra semana tu jogava com o São Paulo. Tu ganhava do São Paulo, aquilo já abafava. Tu entendeu como é que é São Paulo? Hoje é um pouco diferenciado, mas na época tu jogava com o Corinthians, tu tinha classe São Paulo e Palmeiras, ou Santos e Palmeiras, Santos e São Paulo, Santos e Corinthians. Sim. Santos e Portuguesa. Um jogo grande seguido, né? Eu citei Sansão porque é o tradicional conhecido, né? Mas São Paulo são 4 clássicos. Exatamente. Então tu superava essa... Aqui, tu jogava mal um clássico, no outro superava, tu já era... Mas o maior foi o Grenal pra ti. O maior é até do que a conquista do título do Cruzeiro contra o Atlético? Não, para mim profissionalmente foi a conquista do Atlético, o Cruzeiro e o Atlético foi o maior clássico que eu já disputei. Tem porque se tu entrar no YouTube, tu botar o campeonato, decisão do Campeonato Mineiro de 84, tu vai ver o jogo que eu fiz. Aquele jogo é inesquecível.
Alô, pode produção! Vamos buscar as defesas do Ademir Maria aí no clássico, hein? Tu imagina assim, né? Até hoje são falados, Éder e Nelinho são os maiores batedores de faltas. Se tu vê o Éder ou o Nelinho na rua, tu pergunta para eles alguma coisa em relação a esse clássico, que eles vão te dizer que as faltas perto da área, dificilmente eles fizeram. Eu tomei um gol do Nelinho por distração minha. Porque eu botei a barreira e ele bateu no meu canto, quando eu vi a bola já estava passando. Porque quando eu formei a barreira, que eu fui para ver a bola, ele aproveitou e já estava batendo na bola. E a velocidade da bola era batia muito forte na bola. Sabe, falando em falta e distração de goleiro, eu não tenho por que puxar a brasa para esse lado, mas uma vez eu fui acompanhar um jogo do Marcelinho aqui, ele meteu uma falta, cara, que aí eu fiquei, como é que o Marcelo fez esse gol de falta? Ele nem bateu forte na bola. Cara, aí eu vou observar o goleiro. O goleiro tava dando um passinho pro lado, que ele foi dar um passinho pro lado e bateu bem rapidinho pro outro lado, ele tirou o goleiro. Tá no Instagram. Tá no Instagram. Mas é um sarro essa. Vamos mandar pra produção botar também essa falta do Marcelinho. Já tá demorando pra botar esse vídeo aí. Não dava pro goleiro. Ele tinha que ter saído uns 2 dias antes, não dava pra ele. Que sacanagem. Vamos mudar de assunto rápido aí também. Mas eu queria retomar a tua carreira agora, então, já falando de Grêmio e Inter, já estamos com 1 hora de programa. Eu queria retomar a história agora, já falamos da tua passagem por todo o Brasil. Agora, esse retorno ao Internacional, como é que foi o retorno, como é que foi o convite? Foi o retorno trabalhando com o Enio Andrade. Foi, né? Foi. No primeiro momento, não. Primeiro momento, não. Foi o Cavaleiro. Isso em 89, 90? Não, isso foi em 87. 87. Eu estava no Vitória Bahia em 86. Eu vim para Porto Alegre. E aqui no centro existia um amigo que era advogado, depois foi advogado, e tinha uma banquinha bem na frente do Banrisul ali. E eu estava de férias ali, eu conhecia eles, porque minha esposa, a prima dela, morava ali na frente. E ele, casualmente, se dava muito bem com o Homero. E o Internacional estava procurando um goleiro, porque tinha um Mano, que foi o goleiro do São Borges, que veio, estava no Internacional, não quis ficar mais. Ele queria jogar fora. E o Internacional ficou só com o Tafarel. E na reserva estava o César, que vinha subindo ainda, era bem novo. E o Internacional estava ficando sem um goleiro, porque o Tafarel ia para a seleção. E o casualmente estava procurando um goleiro. E ele estava falando comigo, falando com ele na banquinha, assim, ele falou, o Internacional está procurando goleiro, quem sabe vem para cá. Eu disse, tem 2 oportunidades. O Vitória me deve dinheiro. Me deve meus 15%, me deve salário, 3 meses atrasado, 4 meses atrasado, me deve a diferença do aluguel do apartamento que ele nunca pagou para mim. Verdade. Verdade. Cobrança ao vivo, hein? Verdade. Não, mas aí foi na época, eu dimensionei isso tudo em relação ao meu passe, né? Eu ficar dono do meu passe. E o que aconteceu? O Homero, ele ligou pro Homero, o Homero disse, o Ademir tá aí, bota ele aí. Aí eu entrei no telefone com ele, ele disse, tu quer vir jogar aqui? Então, eu disse, amanhã eu tô aí. Só vou ter que decidir em relação à compra do meu passe lá, que é do Vitória da Bahia. Mas isso eu decido porque o Vitória me deve muito, né? Não recebi várias que tinha que receber. Não, então eu vou te botar com o presidente, que na época era o Gilberto Medeiros. E o Zac, não o Luiz Fernando, o Zac, o Pedro Paulo era o diretor de futebol. Uhum. E o saudoso, grande campeão, grande pessoa, o Fernando Carvalho, era começo, tá nas equipes de base, e era do jurídico. Ah, é? Pode te ver. Como é que era o Internacional, né? Fantástico. Fantástico. E aí eu terminei vindo para o Internacional, né? O Internacional comprou 50% do meu passe e ele ficou com o meu... Quanto é que valia 50% do teu passe naquela época? 100 mil. 100, não, 50%. O total foi 150 mil. 150 mil. Hoje equivale... Cruzeiros. Quanto era naquela época? Cruzeiros. Era Cruzeiros. Se tu reverter, hoje tu calcula assim 1 milhão. A pergunta que a gente fez para alguns aqui, que a gente fez 1 milhão, pro Carlos Miguel, quanto tu ganharia hoje? Hoje? Meu salário? Qual seria 250 a 300 mil.
Bom, né? Nessa época. Hoje eles ganham mais do que vocês naquela época, né? Muito mais. Muito mais. E o poder aquisitivo de compra também, também. Hoje tu ganhando, tu tem um poder aquisitivo de compra maior, né? Tu pode comprar. Tu tem o poder aquisitivo de compra, o jogador tem isso. Se investir bem, ele não fica pobre, não fica aquele desespero. Antigamente sim, porque tu não tinha esse poder aquisitivo de compra. O salário que tu recebia... Tu vivia. Tu vivia e tu tinha que entrar num financiamento. E aí, às vezes, o teu contrato não é tão longo, tu não tem estrutura para manter esse E o clube não conseguia pagar, porque não dava renda. Eu quero te perguntar uma coisa antes do... Tá no stand-by o vídeo? Tu faz análise de goleiros, né? Então nós vamos botar um vídeo para te analisar o goleiro. Avalia o goleiro pra mim, avalia a batida da falta, tá? Vamos avaliar tudo aí. Vamos ver. Tu vai me dizer assim, ó, ele tinha chance ou ele não tinha chance? Vamos aumentar a tela. Aumenta a tela aí pra nós ali, produção. Tem como aumentar a tela aí, né? Aí, ó. Que isso, hein? Essa produção, vou te contar uma coisa. Tá vendo o goleiro? Olha o goleiro. Olha o silêncio. Olha ali. Meu Deus. Apito olha o goleiro, ele tá no meio lá, ó. Bateu bem no ângulo. A bola foi bem. Como é que é? Agora, eu acho que o Tomé não ouviu. Repete pra mim. Não, bateu bem, a bola foi no ângulo. Foi no ângulo? Mas o goleiro derrapou na maionese ali, velho. Tá, cada um com seus problemas. O goleiro tropeçou na Havaiana ali. Cada um agora... põe de novo. Não, tu bateu bem, eu acho que bateu bem no ângulo. Só tem uma coisa, né? O senhor André sempre dizia assim, meu goleiro não pode tomar gol no canto dele. Se ele tomar por cima da barreira, tá tudo bem. Ah, é? Então tá, a gente vai ter que salvar. Aquele ali, ele vai ser perdoado, porque foi no canto da Produção, barreira. por favor, se der pra tirar o vídeo o mais rápido possível. Ó, última reprise. Olha ali. Vai ter reprise. Por cima da barreira, né? Por cima da barreira. Foi por cima da barreira. Agora mas olha o goleirão, olha lá. O goleiro no meio do gol. Por cima da barreira. Derrapou na Havaiana. Sem defesa. Como é que é, Guilherme? Sem defesa. Caixa, golaço? Não, parabéns, foi bem. Obrigado, o cara que entende tá dizendo que não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, né? Tá bom. Damir Maria, quero... Pode continuar tentando me denegrir, tá? Obrigado. Quero te fazer uma pergunta. Depois a gente volta pro Internacional, pro Grêmio, que é uma questão que é muito questionada. Uma polêmica, bem dizer assim, né? E que aconteceu recentemente no Grêmio, né? O que tu entende a respeito, ou o que tu pode falar a respeito dessa escolha por goleiros mais velhos? Tipo a contratação do Júlio César, do Vanderlei e do Paulo Vitor para o Grêmio, e não ter dado oportunidade para os goleiros mais jovens. E mesmo assim, depois que contratou depois que manteve os goleiros mais jovens no ano passado, muita gente ainda esse ano falou: o Grêmio precisa de um goleiro mais experiente. E eu acho muito importante a experiência para um goleiro. Muito importante mesmo. Só que depende do que tu tem em casa, né, também, né? Eu encaro assim, quer ver, foi totalmente errada a contratação deles para titular. Errada para titular, deixar os goleiros novos na reserva. Tu inverte isso aí, porque na minha época inverteu. Quando eu cheguei no Internacional, era o Tafarel, tinha 18 anos, e eu já tinha 33 anos. Então eu vim para ajudá-lo. E quando eu fui pro Grêmio, eu fui na mesma condição. O Emerson tinha 19, 20 anos. E eu já estava com 37 anos. Então, o Grêmio inverteu os papéis naquela época. Deixou os goleiros novos, que poderia crescer e trazer para o clube grandes vantagens, né? Como hoje trouxe. Só que o Grêmio hoje, ele tem os goleiros... Todos jovens. Entendeu? Tem que ter um goleiro experiente. Tem uma referência, né? Uma referência. Um goleiro experiente na reserva, que ele sabe que ele vai ser reserva. Que se ele tiver que entrar, ele vai entrar para suprir, né, a condição de uma lesão, condição de um cartão, né, que o goleiro não pode jogar, o Breno não pode jogar. E eu acho que o Chapecó, como mudou de nome agora, tem um nome que tem um passaporte comunitário. Gabriel Grando. Já tem um passaporte comunitário já. Ele tem que tomar um rumo dele, eu acho. Se optou pelo Breno, tu tem que contratar um goleiro experiente que possa ajudá-lo, o Breno, a crescer muito mais do que ele está crescendo. Porque ele vai se espelhar também nele, sabendo que ele vai jogar, ele vai pegar as artimanhas daquele que foi experiente.
um goleiro experiente. Né? É o que o Palmeiras fez. O Palmeiras levou o Lomba, né, para que o Lomba suprir a ausência do Everton. Do Everton, entendeu? Então, esse é o caminho, deveria ser assim. Né? Porque na minha época foi o seguinte, quando eu estava no Grêmio, o Darley assumiu na Europa, que eu machuquei o ombro, ele assumiu e foi direto. Quando eu voltei, já tinha o Darley e já tinha o Murilo, os dois. O que o Grêmio fez na época foi a inteligência do Cacalo, isso a gente tem que dizer, e do seu Fábio já era o guerreiro também na época. O que eles fizeram? Como eu já tinha uma idade avançada, eu já estava com 39 anos, eu fui meu último ano de contrato com o Grêmio em 93, eles fizeram o seguinte, trouxeram o Silvio. Que também era experiente, não era novo. O Silvio na época já tinha 30. Uhum. E o Darley tinha 19 anos, 20 anos, e foi titular. O Murilo já tinha também a mesma idade do Darley, né? E trouxe o Silvio para ali para ficar ajudando. E eu, como fui treinador de goleiro deles, eu via isso, a experiência. O Silvio conversava, falava e dizia, joguei lá, joguei aqui, né? E até isso encaminhava. Porque quando o Silvio entrou, vocês lembram, não sei se vocês lembram, toda vez que o Silvio entrou, o Silvio fez grandes jogos. O Campeonato Brasileiro ele fez grandes jogos, pela experiência. Mas ele sabia que ele fazia grandes jogos, que ali na frente ele sairia, entraria, voltaria o Darley. Então eu acho que esse posicionamento do clube tem que ter. Perfeito. Que consegue fazer os goleiros. O Internacional não está fazendo. Apesar que... O Internacional está investindo no Daniel agora. Tá, mas o Daniel já tem 27, 28 anos. O Daniel não é... Entendeu? O Daniel não é novo. É. Então tu tem que pegar o Daniel, deixar ele jogando, e se tu tem que contratar goleiro, não contrata. Forma o goleiro e traz ele para juntar junto com o Daniel. Essa formação. Que trouxe esse menino que estava no Chapecoense, que foi muito bem lá agora. O Internacional trouxe. Então, esse é o posicionamento. O Grêmio tem que fazer isso. Tem 3 goleiros jovens, nenhum vai aprender com o outro. Pois é. Cada um vai ter um posicionamento, vai chegar um momento que o Chapecó vai querer sair, ele vai querer tomar outro rumo. Quando ele é novo, o Breno agora, utilizar, não vou utilizar. Como eu tenho passaporte comunitário, eu posso crescer, talvez, quem sabe, jogar na Europa. O outro menino tem vindo, tem que contratar um goleiro experiente. Apesar que eu desejo que o Gabriel continue e faça, nem que seja o que fez o Marcelo Groy, né? De aceitar o banco de reservas muitos anos até ter uma oportunidade de sucesso, né? Porque era novo, né? Ele aceitou, na época ele era novo, vinha surgindo. Depois, quando ele entrou, ele também teve a experiência de olhar para um goleiro experiente. Mas eu vejo falta, assim, de um goleiro mais experiente para o Grêmio, nem que seja para passar experiência para os mais jovens mesmo. Acho sim que a gente tem que investir no Breno e no Gabriel Grando como titular, mas precisamos do Ademir Maria para estar... Tu precisa preparar. O jogador de futebol, a gente quer que ele esteja com 17, 18, 19 anos prontos para um profissional, mas esses vão ser só os diferenciados. Não trazer para ser titular, porque aí tu vai queimar os meninos. Assim, tu precisa preparar eles para ter ali 23, 24, ele tá maduro. Beleza, agora tu assume essa tua posição. O Darley acho que assumiu com 21. Não, o Darley assumiu com 19. 19? Sim, em 93. Ele assumiu no meu lugar na Europa. Nós viajamos para a Europa, somos campeão gaúcho. Eu joguei, que era eu e o Eduardo, que veio do Guarani. O Eduardo tinha se machucado. Reuser. Ele também era um goleiro experiente, né? Só que era mais novo que eu. Era bom goleiro também. E eu estava na reserva dele. E ele é bom goleiro. E aí, quando ele se machucou em Pelotas, eu entrei, nós fomos campeões gaúchos. E eu continuei jogando. Aí o Filipão assumiu, nós viajamos para a Europa. E eu joguei todos os jogos lá. Eu joguei os últimos jogos. Joguei o último Grenal. Porque lá contra o Pelotas, o empate bastava. Porque o Internacional não alcançava mais a gente. E o próximo jogo era com o Esportivo, era com o Grenal, aqui no Olímpico. E onde nós empatamos e fomos campeões, fizemos uma festa no Olímpico. Depois do jogo contra o Esportivo lá em Bento, eu já era titular. Viajamos para a Europa. E eu fui titular na Europa. Só quem estava na minha reserva se chamava Darley. O Eduardo já estava fora. Né? O Darley já estava na minha reserva. Quando chegou lá, eu machuquei o ombro, tive uma ruptura do manguito aqui. O Darley sumiu e foi embora. Mas aí eu já estava... Tu já estava acabando. Não, eu já assim, ó, olha a inteligência de que nós tínhamos, o que dirigiu o Grêmio tinha. Isso eu digo, o Cacalo tinha muita inteligência. Quando o Cacalo renovou meu contrato em 93, começo de 93, ele disse para mim assim, ó, bem assim, ele disse, não vamos renovar teu contrato até dezembro de 93. Janeiro de 94, está fora do clube. Por quê? Porque nós estamos trazendo o Darley.
Nós estamos trazendo o Murilo. E eu não posso ficar contigo, que já vai fazer 39, 40 anos, numa reserva deles. Sim. Tu pode ensinar eles, mas tu vai daqui para cá, ou tu vai parar um ano, tu vai jogar mais um ano, vai parar. E eu não vou te utilizar onde? Como é que eu vou te utilizar no momento? Então eu vou ter que contratar um goleiro mais experiente, porque contigo foi muito bom. Tu trouxe para nós uma experiência e o tempo passa. Então ele assumiu e ficou. Né? Fez um grande campeonato brasileiro, lembra na época? Uhum. O Danilo fez um grande campeonato brasileiro. Eu costumo dizer também, Ademir, que o goleiro ele tem que ser torcedor da equipe. Porque parece que ele dá um pouquinho a mais na hora de ir para alguma bola, na hora de se esticar um pouquinho mais, na hora de... Eu entendo que o goleiro tem que ser torcedor da equipe, como foi o Darley, por exemplo. E aí eu te pergunto, como é que foi teu retorno ao Internacional? No 87, né? Eu retornei porque eu já tinha mentalidade muito profissional, né? Porque eu fiquei 4 anos no Santos, bem dizer, 2 anos no Cruzeiro, depois mais um ano no Vitória e retornei no Internacional em 87. Já como um goleiro consolidado, né? Consolidado, mas tinha a formação de dentro do Internacional. Eu não nego aqui que a minha forma, quando eu vim para o Internacional, a minha ideia era parar de jogar dentro do Internacional. Uhum. Mas quando eu vim para o Internacional em 87, eu tive a oportunidade de voltar a estudar. Isso que eu queria falar em relação à formação de atletas legal. Hoje, em relação àquilo que eu fiz, né, para o meu futuro. Graças a Deus, até hoje, eu já parei de jogar em 95. Né? Hoje nós temos aí já mais de 30 anos, eu acho. Né? E a minha formação me beneficiou fazer o que eu faço hoje. Né? Nesses anos todos eu nunca fiquei, graças a Deus, eu nunca fiquei preocupado, porque financeiramente a gente não ganhou dinheiro para se manter, que nem hoje, né? Uhum. Mas a gente conseguiu aquilo que a gente conseguiu fazer, que nós se preocupar com o aluguel, nós se preocupar com algumas coisas. Mas sim com a formação que poderia me dar dentro da minha formação futura. Então isso foi, eu voltei para o Internacional e consegui voltar para a faculdade. Então eu jogava e fazia faculdade na Ria dos Reis aqui em Canoas. Então eu tinha essa possibilidade, porque o Internacional me trouxe naquela condição de formação fazer em direito, né? Formação em direito. Em relação ao Tafarel, que o Tafarel crescesse. E eu tinha essa condição de, no fim eu terminei jogando muito tempo no Internacional, para mim foi bom. E a minha passagem internacional foi onde, o que aconteceu? Como eu conheci o Abel, essa é a história do Abel. O Abel foi meu treinador no Vitória da Bahia. Abelão. O Abelão foi meu treinador no Vitória da Bahia. O Abelão já era novo, bem jovem quando ele foi para lá. O Abelão é 2 anos mais 3 anos, somos 3 ou 4 anos mais de diferença. O Abel é mais velho que eu. E quando eu vim para o Internacional, era o seu Enio Andrade. Então a gente aproveitou o seu Enio Andrade, nós fomos vice-campeão brasileiro em 88 e 87, né? Aí o seu Enio saiu, aí veio o Chiquinho, né? Aí nessa veio o Chiquinho também não foi muito bem, e o Internacional queria um treinador, aí eu indiquei o Abel. Eu me lembro quando o Luiz Fernando, que assumiu a direção, e o Zá, que já era o presidente, eles buscaram o Abel e trouxeram o Abel no primeiro momento para dentro do Internacional. E aí, a minha trajetória foi que a minha ideia era me formar, terminar a faculdade, ao mesmo tempo terminar jogando dentro do Internacional, e ficar dentro do Internacional ou ir trabalhar alguma coisa em relação ao direito. E chegou um momento que o Internacional não me quis. O Osmus aí assumiu como presidente, naquela passagem, ele não aceitava, porque ele trouxe o Maisena, né? Maisena, era um grande goleiro também. Aí em 90 eu terminei saindo do Internacional, eu fui para o Paraná Clube, fui o primeiro goleiro do Paraná Clube. Né? Aí o Internacional estava caindo para a 2ª divisão. Lembra disso? Claro. 90 fez uma péssima campanha no Brasileiro, estava caindo para 91, né? Ele estava caindo para a 2ª divisão em 91. Fez o péssimo campeão e não tinha... E aí foram me buscar lá no Paraná Clube 91, para ajudar de novo o Internacional. O Paraná era um grande naquela época ainda. E eu não deveria ter deixado lá, porque eu transferi minha faculdade para lá. Eu estava estudando na faculdade de Curitiba. Estudava de noite lá. E até tinha feito um bom contrato lá. Mas aí, voltar para o Rio Grande do Sul, eu tinha condições de voltar a estudar de novo na Rita. E me formar e ficar lá e depois tocar minha vida em relação ao que eu poderia fazer, né? Ela trajetória, porque eu já estava com mais de 30, né? Estava com 34, 35 anos, aí 36 anos já. E eu voltei para o Internacional. E não consegui realizar aquilo que eu queria. Na compensação, o Darley subiu, foi para a seleção, né? E a gente continuou.
Mas, e aí o Darê já estava na Europa em 90, né? Eu no Paraná-Clube, retornei em 91. Aí eu não fui... Eu joguei uma parte, o Maisena era o titular, trouxeram o Maisena para ser titular, mas ele não foi bem. O time estava caindo para a segunda divisão. Né? E aí me trouxeram para poder ajudar nesse sentido. Aí eu ajudei, o time não caiu para a segunda divisão. Ficou na primeira 91 e contrataram o Fernandes. Também é um bom goleiro. Era goleiro de seleção, paraguaia, né? Sim. Goleiro novo também. O Gato Fernandes. Gato Fernandes. Onde ele foi titular e eu e o Maisena disputava ali a segunda na reserva. E eu já estava naquele compromisso de, eu quero me formar em 92, eu me formei no final de 92. Essa é a trajetória para ir para o Grêmio, vai lembrar muito bem. Em 92, nós fomos campeão da Copa do Brasil. O Fernando jogando e eu estava na reserva, foi campeão, né? Lembra disso? Primeiro título internacional. Gol do Sérgio Silva de pênalti. Eu joguei o preliminar das quartas de final do Grenal. Isso, é legal. E aí, nessa trajetória toda, né? Só falta dizer que tu tem vídeo disso também. Aí tu me acaba comigo. Não, mas eu tenho foto. Nessa trajetória toda, o Abelão já tinha passado, já tinha saído, o Abelão assumiu o que era do Vasco, foi campeão no Internacional. E o Osmus aí não queria renovar meu contrato. Né? Ele disse que não renovaria. Meu contrato terminava no meio-tarde do ano de 92. Ele dizia que ia ficar com o Maisena e o Fernandes e não renovar meu contrato. Aí eu me decepcionei muito nesse sentido com o Internacional. Que a ideia era uma, eu não pude realizar. Eu tinha que me formar, eu só podia ficar na faculdade Rei dos Reis e terminar a faculdade. Eu não podia mais transferir. Então, se eu saísse daí para jogar em São Paulo, eu não ia terminar a faculdade. Então, eu optava. Sair do Internacional, jogar em São Paulo, eu tinha uma proposta do São Caetano para jogar no interior de São Paulo. Tinha do São Caetano, tinha do São José, né, do interior de São Paulo, porque eu fiz aquela campanha toda e eles queriam me levar. E aí o Silverard, através do empresário Machado, que não era empresário na época, estava começando ali, tinha até uma loja de lingerie com a esposa dele, né? E ele estava começando assim, porque aí o Machado até foi para São Paulo, para Mojimirim, lá ele deslanchou. Ele me chamou, disse ao Silverard, tá precisando, o Grêmio está precisando de um goleiro experiente, que ajude ele lá, o Emerson, que está na seleção. O mesmo trabalho que tu fez com o Tafarel, eles querem que tu faça lá no Grêmio. Só tem uma coisa, isso tem que ficar entre eu e tu e o Silverard. Não pode sair agora, senão tu tá roubado. O Osmo não vai te liberar. Pro Grêmio não vai te liberar. Eu vi a importância desse cara. E aí... Preparou o Tafarel e preparou o Danley. Não é pouca coisa, né? Exatamente. Isso eu tenho na minha carreira. Eu não falo muito, mas tenho na minha carreira. Na minha história. Mas é só juntar as peças. Aí que eu precisava 6 meses. Aí o Silverard me ligou. Primeiro, tudo que o Machado falou para ti é verdade. Tá? O seguinte, esse é o único telefone que eu vou te dar, que eu não vou poder mais falar no telefone contigo. Tu resolve a tua situação com o Internacional, depois que tu resolver, tu me diz que tu tem um contrato aqui. Tu vai ter um contrato com o Grêmio que nós queremos te trazer. Nós não vamos buscar outro goleiro. Só se tu me disser que tu não conseguiu, ou tu não quer mais, não vai vir, vai jogar no outro lugar e coisa e tal. E para mim, precisava 6 meses, né? Na faculdade eu já tinha feito até a minha matrícula aqui na Rita. Aí terminou eu chamando o Duran, o Carlos Duran, que era o supervisor internacional, olha como é que é o futebol. E o Carlos Duran chegou para mim, o que tu quer, cara? Eu disse, preciso, Duran, que o Osmus vá lá e assine a minha liberação. Disse, Ademir, em primeiro lugar, já sei para onde tu vai. Em segundo lugar, tudo que tu fez para o Internacional até hoje, nós temos que retribuir. E eu vou te ajudar. É o seguinte, eu vou digitar o contrato de rescisão, vou botar na mesa do Osmus e ele vai assinar, porque ele vai ver que não quis renovar contigo, coisa e tal, tu reduziu muito, não quis renovar. E ele foi lá e fez, 5 horas eu estava livre. Eu mesmo entrei, ele me deu, eu fui na federação, entrei na federação, a federação me liberou, 8 horas eu estava entrando no Grêmio, da noite. Aí o Silverard estava me esperando, eu fui lá na sala do Silverard, ninguém sabia. Ninguém viu entrar, 8 horas da noite, não tinha mais ninguém. Entrei até por trás do Olímpico. Aí fui lá e Silverard, tá aqui o teu contrato. O teu contrato é esse. O que tu acha? Nós vamos te dobrar o teu salário que tu ganhava no Internacional. Não temos dinheiro para luva, porque o Grêmio não tem dinheiro. Né? Mas nós vamos te ajudar no que for possível. Tu vai continuar estudando, vai terminar a tua faculdade, poderá estudar pela manhã. E a gente está no teu contrato que tu vai poder... Não, tu vai poder chegar atrasado aqui, tu vai assistir 2 períodos,
quando tu não tiver, tu vem treinar de manhã e tu vai fazendo isso aí até te formar, que nós vamos fazer isso para ti. Ótimo. Baita mão, né? Mas, nem sabemos, 92. E aí foi que eu assinei o contrato com o Grêmio. Foi quando eu comecei em 92, o Grêmio, aí que aconteceu, precisava de mim para quê? Porque o Grêmio precisava manter na primeira divisão, lembra disso? Vocês lembram? Claro. Tá? O Grêmio precisava ganhar o jogo aqui para ficar na primeira divisão, porque ele tinha caído, né? Ele tinha subido para a primeira divisão, ele tinha caído em 91. E é sempre difícil, né? E aí ele precisava manter, precisava ganhar o jogo para subir para a primeira divisão. E aí foi onde eu ajudei, daquela maneira ali, né? Não jogando lá, mas eu ajudei, porque o Emerson jogava, o Emerson estava muito bem também. E 92 foi isso. Aí 93, aí chegou o Título Gaúcho? Não, aí 92 para 93, quando aí me chamaram lá para renovar meu contrato. Né? Porque aí o Cacalo me chamou e disse assim, o teu contrato é até 31 de dezembro de 93. Cacalo é um monstro. Eu agradeço ele por causa disso. Pra mim e aí sabe o que ele fez para mim? Não Na época, eu vou contar para vocês agora. Ele disse assim, o que tu precisa para renovar o contrato? Nós não temos dinheiro. Eu vou te dar luva e vou aumentar o teu salário. Não é luva de goleiro, né? Não é luva de goleiro. Luvas chamava luvas. Hoje não é. Hoje, na época era luvas, né? Chamava luva para receber um dinheiro por fora. É tipo a comissão, né? A luva era hoje tipo uma comissão. Hoje é integrado no salário. Hoje tu vai receber recebe um bônus aqui para assinar, né? É um bônus, não é? Tu bota tudo no salário e divide ali, né? Antes você chamava de luvas, porque tu recebia aquilo adiantado. E aí ele chegou para mim, ó, eu sei que tu terminou a faculdade, tu precisa montar o quê? Precisa montar meu escritório. Então tu vê uma sala em Canoas, o Grêmio vai pagar a sala para ti e vai te aumentar o teu salário, mas tu assina até dezembro de 93. Esse é o contrato que eu fiz com o Grêmio. Comprei a sala em Canoas, o Grêmio montou o escritório para mim. Tem que ter moral, hein? E trouxe o título Gaúcho em 93. E aí em 93 a gente conseguiu o título. E aí o título que o seu Fábio Koff e o Cacalo queriam, que há muito tempo não tirava, porque estava caindo para retomar e retomou, né? O grandismo da equipe. Retomou porque depois trouxe o Felipe em 93, o Filipão, aí 94, 95, 96. Aí veio o trabalho de treinador de goleiro, que tu fez também, ó. 97, 98, 3 títulos 99. pro Grêmio, como... Quais foram os títulos mesmo? Copa do Brasil, 97, o Maracanã contra o Flamengo. Copa Sul Minas contra o Paraná Clube lá, né? Com o treinador de goleiro, e Campeonato Gaúcho. Maravilha. E mais um que calou o Maracanã. Mais um. Olha, essa mesa tá ficando. Tá se valorizando. Grande jogo do Roger e do Carlos Miguel. O gol do Carlos Miguel. Carlos Miguel veio participar do programa. O primeiro episódio foi do Carlos Miguel. E o Antônio, né? O João Antônio. O João Antônio, né? O João Antônio fez um grande gol, né? É verdade. Tem uma foto aqui. Não é bem foto. Não, tem uma foto aqui. Tem uma foto aqui pro cara. Não tinha vídeo, mas tem foto. Onde está o Oli? Vamos ver aí um pouco. Meu Deus do céu, cara. Que time é esse? O Guarani de Pindamonhangada? Harmonia de Canoas. Harmonia de Canoas. Onde tu tá aí? Agora tu acha. Será que aquele hippie ali? Ali, ó. Aqui, ó. Eu ia falar, cara. Que diferença. Esse time é junior e eu era juvenil. Tinha cabelo comprido. Cabeludo. Um dia tive cabelo. E muito. E muito, hein? Aí está a prova. Baita registro, hein? Esse jogo foi engraçado. Primeiro, tu é o cara que lançou a fitinha? Não lancei. Eu tava copiando. Tinha outro fitinha ali também. Tava copiando já? Jogou junto com o Jesus ali, inclusive. Esse time era um time muito bom que teve aqui no União Harmonia. Luciano Ilha, conhece? Luciano Ilha, claro. Luciano Ilha. Tá jornalista, né? Não, Luciano Ilha, professor de educação física. Trabalha. O Luciano foi trabalhava de preparador físico no Grêmio na época do Paulo Autori. E quando o Douglas Costa foi para a Ucrânia, ele foi junto. Foi junto o Luciano? Preparador físico particular dele, né? Hoje ele tá aqui, o Luciano tá no Super Bowl. Tá no Super Bowl, né? Eu encontrei com ele ali. Jogou junto com o Jesus, perto da minha casa. Tem ali também. Sim, vocês têm ali perto da minha casa. Nós encontramos ali outro dia, mas ele não estava contigo, me encontrei com ele outro dia ali em frente do... Então, esse jogo aí foi a preliminar das quartas de final do Grenal. Mas já se aposentou, né, Marcelo? Eu tento me aposentar, mas eu tenho um treinador aí que não me deixa. O Luciano tá mais gordinho. Tá mais gordinho. Sabe quem não se aposentou ainda, Ademir Maria?
Eu mesmo. E eu quero aproveitar esse momento que o senhor tá aqui também para dar uma avaliadinha no videozinho aí, para ver se outro tu... goleiro. Pra ver se tu... De goleiro pra goleiro. De goleiro pra goleiro. Claro que é outra modalidade, lá já no futebol 7, mas tem a narração é boa. Mas goleiro é goleiro. Futebol 7 ou futebol de campo é goleiro. Futsal. E futsal também é goleiro. Não, futsal é louco, é outra coisa. Mas goleiro, pra ser goleiro, tem que ser meio louco. Ainda bem que seja tu falou onde isso. for. Porque eu tava querendo falar isso, mas não vou falar isso pro goleiro, né? Falar, né? Tu ia falar outra hora, eu não deixei. Olha, futsal, tu leva pancada de cima. Futebol 7 também é a mesma coisa. Futebol de campo, tu tem que sair nos pés dos atacantes, né? Tem que se jogar. Tentou o Baguari, a cobrança foi errada. Olha o João Vitor, tem espaço. Chegou o Negudê agora. Dobraram a marcação, fez o giro. Olha lá. Tomé! Rapaz, o goleiro fez a Teve a segunda bola lá, o Tomé. E quase gol do Vai sair de novo. Nossa, teu fisioterapeuta que vem, hein? Ele viu pra aquele bela jogada do Olha. Tá aí. Belo jogador. Goleiro goleador. Goleiro goleador. Goleiro goleador? Tem goleiro goleador aí. Ah, nossa, que me falta. Tu não abriu o vídeo, então. Lá no que eu te mandei. Ah, meu Deus. Tu tá me sacaneando. Tá, enquanto o Gui coloca no ponto goleiro goleador ali, é demais. Goleiro goleador. Não, Ademir, mas a gente encerrar o programa, eu acho, né, Ademir? Porque assistir o goleiro goleador aqui vai ser de doer o coração, não é? Eu só queria falar em relação à minha formação, né, que me trouxe muita alegria depois do futebol também, porque eu consegui tocar minha vida em relação a isso. Tantos anos já que eu larguei o futebol. Em seguida eu consegui tocar, né, e hoje tenho um trabalho muito bem feito, muito bom, até na Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Fiquei 10 anos na área de cooperativas, né? Eu fiquei como chefe e hoje eu sou coordenador também da COP, que é a coordenação de obras e projetos da FASC. Então, isso requer um cargo, não pelo nome, mas sim um cargo pela formação. Tem que ter formação. Capacitação. Né? Capacitação e formação em relação a isso. Então isso me trouxe, o benefício foi isso. Então, tu chegou a concorrer a vereador, não concorreu? Em Canoas? Eu quis concorrer, mas fui trancado. Te seguraram. Pelo partido me seguraram, porque sabia que eu já tinha que tu ia derrubar os caras. Sabia realmente. Na época tinha 8, só o partido que eu estava, né? Eu vou falar aqui em relação ao partido, tinha mais ou menos 7 ou 8 na Câmara. Coligação e tudo. Indicação, eles não queriam tirar esses caras. Né? E aí foi aonde... Aí nunca mais eu quis. Aí eu quis ser. E teu trabalho eu quis trabalhar nessa área muito. Comentarista e comunicador também, que eu acho que é a primeira imagem que o pessoal lembra da Ademir Maria fora dos campos é de comentarista, de comunicador, né? Porque participou de diversas redes, televisões, Sport TV também. Sport TV, transmiti muito o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Brasileiro. Olha aí. Eu trabalhei 2 anos praticamente com a Hoje tu ainda trabalha com a comunicação? Hoje eu estou com os 2 toques lá com o Cadu. 2 toques com o Cadu. É que meu tempo está muito reduzido hoje. Esse lance pra nós. Lá vem. Vamos ver o lance aí. Vamos futsal. Futsalzinho. Daí é pelado. Daí com meu pai ali, ó. Já é pelado. Meu pai jogando. Eu jogo com o pai dele. O pai dele é uma figuraça, Ademir. Vamos ver, habilidade, a bola tá contigo. Não. Tô no gol. Tu foi no gol já? Olha lá, o cara chutou, fiz a defesa. Contra-ataque. Goleiro linha. Goleiro linha. Fominha, digamos, né? Fominha. Mas a regra hoje diz que o goleiro linha, se tem uma habilidade, né? Me ajuda, Ademir. Eu ajudei ele, né? Se tem habilidade. Tem que ter habilidade, goleiro linha, senão não passa no futsal. Viu onde entrou? Depois eu te mando, mando, isso olha no Instagram. No Instagram lá. Ali eu vi que ele fez aquele gol de falta, né? E aí agora aliado a isso o goleiro linha e no futsal. Eu vou proibir os cinegrafistas de pegar Marcelo daqui pra frente. Mas aí tem esse trabalho lá, né, que eu estou fazendo lá, e agora a gente está também com um futuro projeto aí de... meu projeto mais é futuro, falar sobre goleiro. Isso aí, eu quero saber mais sobre esse teu projeto aí. Tu tem... A gente sabe que tu foi um grande treinador de goleiros, tu mesmo já mencionou aqui, tu trabalha com o Tafarel, tu trabalha com o Darley, tu sempre será lembrado por esses trabalhos. Agora, tu se vê ainda capacitado para ajudar ainda os goleiros os goleiros
de atualmente, né? Informação, sim. Né? Eu me sinto, eu acho, capacitado para fazer isso mais numa área, não no campo diretamente. Assim como supervisionar a relação que tem os goleiros que vêm da equipe de base, lá embaixo, desde as escolinhas até o profissional. Saber todo o andamento deles, como eles estão se comportando, qual é a intenção em relação lá de baixo dos pais, em relação aos meninos. E tudo isso tem que ter perfil para isso, né? Tem que gostar disso. Então esse é um acompanhamento que talvez não tenha hoje, porque tu começa a atuar e começa a ter o respeito, né? Assim, poderia fazer esse de um monitor, talvez, um supervisor nessa área, para fazer goleiros lá de equipe de base. Falta, até no Grêmio falta. Não tem, essa condição não tem, tanto no Internacional como no Grêmio, qualquer equipe de futebol brasileiro não tem. Hoje nós temos... É um trabalho muito específico de campo, exatamente. Eu costumo dizer, a outra frase minha é que o goleiro é a peça mais importante do grupo. Né? Até porque... Sem goleiro não começa o jogo. Não sei se o goleiro não tomar gol, o time não perde, né? Começa por aí. Eu sou mais específico, mais direto ainda. E eu falo isso pros meus goleiros também, que eu no trabalho. Eu sou assim, né? Eu acho que o goleiro hoje, que ele começou na equipe de base, ele tem que gostar de estar ali, né? De estar embaixo daqueles 3 paus. De gostar de jogar, de treinar ali. Aí o resto vem com o decorrer das pessoas que vão orientá-los a chegar onde ele quer chegar. Entendeu? Que ele tem que ter a ambição de ser um goleiro, chegar à equipe profissional, depois ir para a Europa, chegar à seleção brasileira e jogar na Europa. Essa é a intenção de todos. E para te fazer isso, tu tem que formar ele. Tu tem que ter um acompanhamento. E esse acompanhamento, não só dos preparadores, né, como dos treinadores, preparador físico e principalmente o treinador de goleiro, preparador de goleiro. Mas tem que ter supervisão nisso. Claro. Ele tem que saber dizer para o treinador de goleiro, conversar muito com ele, para saber quem é a família dele. Perfeito. Quem são as pessoas que estão por trás dele. Qual é a intenção da formação. O clube tem condições financeiras de ajudá-lo. Vai ajudar por quê? Para que ele se forme dentro do clube, que o futuro traga aquilo que o clube quer, né? O investimento que fez nele. Né? E as pessoas saberem disso. Então, isso falta, essa transição falta dentro do clube. Já temos nosso corte de divulgação do podcast. Exatamente. Essa é uma formação. Né? E segundo, o acompanhamento, né, da educação. Esse é o principal. Essa educação que eu acho que todo o atleta tem que ter, tem que pensar no seu futuro. Né? Tem que estudar essa formação educativa nessa relação e, posteriormente, para a formação dele, né? Se ele almejar ir para a Europa, aqui ele já tem essa formação. O que nós tivemos dificuldade, esses goleiros que foram para a Europa, tiveram que aprender tudo na Europa. A falar, a se comunicar, a ter uma relação boa. Preparar o produto, né? Preparar o produto. Porque essa é a relação que os clubes não têm. Hoje a gente sabe, futebol virou business. Mas é ruim para o business eu pegar e criar o produto e esse produto, a gente ter o foco de vender ele para fora e ele bater e voltar. Bater e voltar. Isso vai te diminuindo a credibilidade. E nós estamos chegando nessa era já, né? Alguns jogadores estão indo lá, estão querendo voltar. Uhum. Né? Não estão ficando pela circunstância de não falar a língua, né? Não ter a instrução necessária para acompanhar a vida europeia, que é diferente da nossa. É diferente. Né? Então ele quer voltar. Cultura. Já começou essa cultura de voltar. Entender a cultura. Aqueles que ficam lá estão sendo poucos, pode ver. Conta nos dedos. Mas são pessoas inteligentes, pessoas bem acompanhadas, pessoas bem instruídas e bem assessoradas. Né? Esse é o ponto principal. Perfeito. Que o clube devia ter isso. Né? Essa relação que tu está dizendo é importante. Que não seja eu. Lógico, claro que sim. Precisa ser eu. Claro mas seja, que alguém faça. Pode ser eu que alguém pode. Também que tenha o conhecimento. Claro, sabe? entendi. Entendeu? Que tenha o conhecimento. Eu acho que a oportunidade de dar para essas pessoas agora tem que ter instrução. É preparar. Tem que ter uma preparação. Tem que ter uma preparação fora de campo. Quem vai fazer isso tem que ter uma preparação fora de campo em todos os sentidos. Conhecimento, experiência. Preparar esse futuro profissional. Não que ele seja só um cara que vai entrar em campo e jogar bola, porque ele não joga bola o tempo todo. E manter ele fora desse ambiente, tira dessa zona de conforto que é todo perto de casa. O jogador brasileiro, ele é mimado quando ele tá no auge, né? E quando ele vai lá para fora... Tem escolinhas, né? As escolinhas, vocês têm escolinha. Então, a tua escolinha é muito formadora. Eu vejo ali, eu acompanho ali perto de casa e tal.
E essa formação, os pais, no primeiro momento, às vezes levam os meninos para que ele tenha uma atividade física. Não é isso? No primeiro momento. No segundo momento, ele vai vendo com o teu trabalho, ele vai vendo que o menino tem algumas ferramentas futuras para progredir no futebol. Bom, aí já começa a ser diferente daquilo. E aí tu tem que ter os professores ideais para que isso possa avançar. Exatamente. Não ficar só ali. Então os pais já ficam preocupados. Botar na escolinha, tá formando ele. É um garoto que tem condições futuras, né? Tem qualidade. Como é que eu vou fazer? Bom, se o professor tem a condição de levar ele para um clube e tem o contato de levar para o clube, ele vai levar. E ele vai ser um exemplo para que outros venham para a escolinha. Esse é o andamento, né? E o pai que precisa de um pouco mais de suporte, pois é. vai lá e tem o Futuro Crack Academy online para assistir videoaulas para ajudar. E isso é importante na formação do grupo. Que as escolinhas fornecem também. Essa é uma ideia que a gente teve, que eu tive. Queria ver o Ademir Maria um dia lá na preparação dos teus goleiros lá. Podia, né? Pode. Podia fazer uma visita. Fazer uma visita lá. Conversar com eles. Conversar, dar uma avaliada. Vai ser bem legal. Trazer o Thiago. Sensacional, Ademir Maria. E você já tem, eu fiquei feliz em ver, né? Ele teve quase a minha carreira aí de futebol. Rapaz, fotos aí. Mas nós não poderíamos ter um goleiro do peso do Ademir Maria aqui nesse programa e não ter a tua trajetória aqui para te ver. Fico satisfeito, fico feliz de saber isso. A gente tá chegando já ao final do programa, Ademir. Claro que temos toda a disponibilidade. Se tu acha que faltou alguma história bacana aí, o momento é esse. As histórias bacanas são sempre muito bem-vindas, né, Marcelinho? Alguma questão de bastidor, se tiver uma historinha aí peculiar para nos contar também. Mas já vão chegando nas nossas últimas perguntas aí. Marcelinho, bastidores tem bastante. Tem? Mas eu aprendi uma coisa com o seu Verade. Não conte. Não, contar algumas coisas tu pode contar, mas o dia que tu escrever um livro, não conte... Não diz quem é. Não conte aquilo que acontece nos bastidores de piores que tem, né? Em relação a isso, aqueles segredos que tem em relação ao futebol, dos bastidores dentro do vestiário, né? Pode contar outras coisas, assim como o seu Verade fez. O falecido Verade fez isso, escreveu um livro e não contou aquelas histórias que ele sabia que não poderia contar e não contou realmente. Tá certo. Mas também fica aí um momento também para mandar algum abraço especial ou para relembrar alguma grande pessoa que te ajudou, para também agradecer. Eu, por exemplo, eu tenho que agradecer, assim como tu falou do grupo de WhatsApp que tu tem com o pessoal lá do Norte e Nordeste. Aí pro Bol. Isso, eu e o Marcelo, a gente participa de um grupo chamado Grune. E o pessoal é fascinado, principalmente pela história dos jogadores antigos, né? Então vou te pedir para te mandar um abraço pro pessoal do Grune, olhar para aquela câmera ali, ó. Mandar um abraço pro pessoal do Grune, que eles vão gostar de receber o teu abraço aí também. Um abraço, é uma satisfação muito grande estar aqui conversando com vocês aqui, né? Um abraço a vocês, acompanha futebol, vocês acompanham futebol, né? E que possamos mais vezes estar aqui conversando sobre isso. Olha aí. Isso aí. Bom, a gente tem um ritual que a gente criou para o pessoal. Alguns a gente teve o prazer da semana passada receber o Francesco e saber que foi a primeira vez que ele fez isso. Para ti, eu tenho certeza que não é novidade. Dar autógrafos. É verdade. E o Francesco recomendou, sabe quem é o Francesco Barletta? Sim. Recomendou a sua vinda. Recomendou a sua vinda. Ele falou assim, ó, Carlos Miguel, Francesco Barletta. Legal. E agora? Ademir Maria. Vamos deixar retinho, vamos esticar, tem que ficar bem. Tá aqui, ó. Vou botar aqui nessa aqui do lado. Nessa aqui, aí. Então. Estica bem. Que momento, silêncio no Spotify agora. Isso. É porque estamos contemplando o autógrafo do Ademir Maria na nossa camisa. 12, né? 12 de 4, 2022.
Cara, jogador deve ter trabalho assinando camiseta, hein, velho? Porque é difícil dar esses autógrafos também. E a gente tem... Esse é um presente teu pra nós. Legal. E esse é um presente nosso legal, pra ti. Bonezinho. Quando for dar teus treinos aí a hora que tu for nos visitar lá, a hora já que tu vai fardado. A corridinha, aí tem um bonezinho. Passar ali, obrigado. Boné de treineiro da CBF Academy. Tá ali. Licença C. Mais alguma última pergunta? Algum abraço especial? Abraço pra Renatinha também, né? Pro Júnior e pra Renatinha. Pra Renata, pra família. Um abraço a toda a família, né? Tem alguém aqui que te mandou um abraço. Olha aí. Quem? Olha aí. Rogério Oliveira, sabe quem é? O Rogério. Filho do Ney, do Trianon. Aí um abraço me chamou pra ele, aqui, cara. a gente tá fazendo uns negócios com alguns jogadores. Eu disse, não posso falar contigo agora porque eu tô recebendo o Ademir. Ele disse, manda um abraço pra ele, é muito gente boa, meu pai adora ele. Um abraço pra ele também, né? Não tenho visto o Ney muitos anos, mas sempre que tinha o Trianon, o Ney sempre contava com a gente. Ele teve aqui na escola domingo. Me chamava e eu sempre estava lá no Trianon. Muitos jogos pelo Trianon. Muita coisa, né? Muita história. Um abraço ao Rogerinho, um abraço ao pai dele. Pode deixar. Nós vamos mandar o corte pra ele lá, pra ele ver. Não, o que eu deixar aqui, um recado em relação a... O importante que eu acho que para esses meninos que estão começando no futebol, e até aqueles que hoje são profissionais, jogadores novos, o importante é a família também estar ao lado, para que tu tenha, né, um alicerce muito positivo para te prosseguir na tua carreira, né, e conseguir fazer aquilo que a gente sempre fez, deixar uma história no futebol. O principal é tu deixar a tua história positiva e nunca negativa. Isso é o que eu deixo. Maravilha, acho que com essa, hein, Marcelinho? Não podemos fazer mais nada do que encerrar aqui, porque é com chave de ouro. Te agradecer demais, Ademir Maria, é um nome forte, um nome de alguém que trabalhou muito pelo futebol, então os agradecimentos pelos serviços prestados, não é somente como gremista, é como um amante do futebol, pelos serviços em todos esses clubes que tu passou, que tu fez história, e não somente agradecimento pelo futebol, mas pela pessoa que tu é também. Acho que a tua amizade é um ponto, uma qualidade assim que realmente vai passar o Ademir Maria jogador e tu vai ser sempre lembrado ainda por essa pessoa amiga e querida por todos. Então, meu sincero agradecimento, espero que tu volte ainda aqui mais vezes, visite a Futuro Crack, a escola do Grêmio Futuro Crack aqui em Canoas, porque tu tem muito ainda para dar pro futebol, viu? Eu agradeço as tuas palavras, agradeço as palavras do Marcelo, a todos aqui, e deixar meu abraço para as famílias de vocês, né? Obrigado. Obrigado. A todas as famílias de vocês que conseguiram realmente, eu acho que eles acompanharam muito a minha carreira, como vocês também. Acompanhamos. Lógico, naquela época, garotos, né? Mas os pais de vocês tiveram conhecimento muito grande. Sim. Então deixar meu abraço para eles e agradecer a oportunidade de estar aqui. Conte comigo e que se nós tivermos que voltar outra vez aqui para falar sobre futebol, vai ser um prazer muito grande, porque está sempre dentro da gente. A gente que militou no futebol há muitos anos e tem uma história no futebol, sempre quer falar sobre futebol. Sim. Né? E principalmente não muito da nossa carreira, mas sim da atualidade que está hoje aí no futebol. Discutir o futebol para ajudar a melhorar o futebol. E que esses meninos que estão aí, estão crescendo, estão vindo, né, e querem realmente vencer na carreira, que se espelhe naquilo que hoje o futebol tem de melhor, né? Sempre deixando e o lado muito positivo. Importante para eles, para os pais, para os futuros jogadores, terem esse tipo de feedback, esse tipo de experiência, de exemplo teu e de todos que passaram e que vão passar aqui, para que eles possam ter uma referência do que é de verdade viver do futebol. Porque o que tu contou para nós, tu vai de altos a baixo, tem uma história sensacional, magnífica, mas não foi só flores, né? Não é só glamour. Não é só glamour. Em relação a isso, tu que tem escolinha e trabalha com jovens, né, meninos, o importante é que nem todos vão ser grandes jogadores de futebol, mas que sejam grandes homens, que sabem realmente que lá na frente teve uma formação de uma escolinha,
que fez com que eles no futuro pudessem realmente seguir a vida deles de outra maneira. Né? Isso é um peso pra gente. Né? E você foi um grande jogador e um grande homem, Ademir Maria. Muito obrigado. Obrigado a ti. Com essa, agradecemos mais uma vez. Lembramos os nossos patrocinadores para terminar, né? Então, Fold, Pizzaria, Andorra Café, Top Score, Futuro Crack. Futuro Crack, mais um. Curso online da Futuro Crack. Wi-Fi. UF. Foi todo mundo. Faltava o F, tá louco. Então, se tu gostou, se tu quer ajudar alguém, se tu quer mandar esse material, compartilha, ativa o sininho, segue o canal. Redes sociais do Ademir Maria também. Passa as tuas redes sociais aí pro pessoal te acompanhar. Ademir Maria, Instagram, Ademir Maria. Ademir.maria79. Isso. 97. Não, 79. Ah, tá. A gente vai deixar na descrição do vídeo de hoje, tá? Do podcast. Ali o Instagram do Ademir Maria. Sigam o Ademir. E também sigam e compartilhem os nossos patrocinadores, né, pessoal? Porque é importante pra gente, a gente tem que dar esse crédito a eles também. Certo? Contigo o encerramento, Marcelinho. Obrigado então, pessoal. Certo? Semana que vem a gente tá aí de volta. Abraço. Tchau!